Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo em Jogo, um podcast de André Caixinha e Eliezer Carvalho. Estamos aqui em mais uma semana. Como é que estás nesta semana? Estou bem, estou bem. Dois feriados é sempre bom. Se bem que Portugal, se estivéssemos em Angola, segunda-feira tinha sido ponto. Pois, ou na função Não, pública. não faz sentido. Não faz sentido eu ir trabalhar. Eu ontem fui fingir que trabalhei. Eu ontem não fui fazer nada ao serviço, para ser sincero. Patrão do Eliezer, se Só... estiver a ouvir isto, despedimento por justa causa. Justa causa. Nós próprio ficámos a conversar. Tudo bem. Olha, eu por acaso trabalhei, mas trabalhei bem. Trabalhei bem, Trabalhaste bem, portanto, tu contaste, tu não fizeste nada. Eliezer, isso é mentira. Desculpa. A tua, a Eliezer tua está. patroa, a tua patroa ouve o podcast, não é? Então peço O desculpa. Eliezer, o Eliezer está Desculpa, a patroa tentar. de André. O Desculpa, Eliezer patroa de está, André. está a tentar. Patroa, nem tenho patroa. Não é patrão, Estás-me é a tentar, patrão? Não sei. estás-me a tentar comprometer. Eu não tenho um patrão, isso não, eu não trabalho num trabalho como o teu. Sim, eu sei, Mas, mas tu tens alguém que está acima de ti. exatamente. Exato, é isso que eu quero me referir com patrão, né? Alguém que Muito te bem. pode despedir, acho eu. Não és tu que mandas naquilo. Acho eu, espero. De Se fores tu, todo. se fores tu que mandas, arranja aí cunha. Tento-me lá também a trabalhar. Não quero entrar nesse tópico. Bem, esta semana, vamos então aqui falar sobre Portugal ter conquistado a Liga das Nações, sobre o Mundial de Clubes que se vai iniciar também. E já sabem, vamos continuar a falar sobre os playoffs da NBA, as finais que já começaram, e sobre o Roland Garros aqui nos nossos temas de contra-ataque. Vamos então começar aqui pelo futebol. Esta semana vai começar o Mundial de Clubes, já tínhamos falado um bocadinho sobre isso. Eu estou um pouco mais animado para esta competição do que tu. Vai também iniciar já agora o Europeu de Sub-21, para os interessados. Portugal não tem uma equipa que entusiasme tanto como noutros anos, mas ainda assim Uhum. é uma equipa que pode chegar longe. Vamos ver. Estamos no Sim. grupo da França, portanto, logo esse jogo já vai ser interessante. Mas vamos então aqui falar aqui um bocadinho sobre o Campeonato do Mundo de Clubes. Temos aqui um desafio, não é? Portanto, fazermos o nosso top 2, portanto, quem é que passa Uhum. aqui nos grupos e depois quem é que ganha, e se calhar podemos dizer assim mais uma coisa, se acharmos relevante. Uhum. Vamos então começar aqui por analisar os grupos. Grupo A, para mim, é o melhor grupo aqui desta fase de grupos, acho que é o mais equilibrado, sem dúvida. Temos Yeah. Porto, Palmeiras, Al Ahly, do Egito, e Inter de Miami. Quem é que tens em primeiro e quem é que tens em segundo? Em primeiro eu tenho o Palmeiras Concordo. e em segundo, eu não sei quem é que passa em segundo. Eu acho que eu tenho o Porto, mas eu acho que o Al-Ahly vai ser mais difícil do que o que se está a dizer. Ou que o que se espera. Porque eu acho que o Al-Ahly é visto como a quarta equipa. Eu acredito que a quarta equipa é o Inter Miami. Eu não sei se a capacidade de competitividade do Inter Miami, para ser sincero, ok, que tem Uhum. os nomes como Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba, e etc. Mas é uma equipa muito fraca defensivamente. Sem É dúvida, uma mas o equipa com Messi muitas assusta-me nesta competição. debilidades. O Messi assusta-me nesta Eu não competição. concordo, eu não sei se concordo. Eu não sei o quão interessado ele vai estar agora, ainda mais ele criou um clube novo, ele está com preocupações novas. Não, Não, eu não concordo. sei. Eu tenho o Palmeiras em É, primeiro não e sei. em segundo. Mas sim, Mas acho que estou esses muito dois são em curioso primeiro e para ver o segundo. Inter Miami. Estou muito curioso para ver o Inter Miami Sim. porque eu acho que Eu sinto que este grupo vai ter mais empates do que o que se é pensa. bem, é bem provável. Eu acho que o Inter É, Miami ou vai super longe ou perde os jogos todos. Tipo, não há assim meio termo. Eu acho que ou eles tipo, passam em primeiro este grupo e ainda passam mais uma, ou fazem-se uma grande surpresa, uma coisa nunca antes não vista com o concordo. Messi a marcar só. Eles podem muito bem passar em segundo lugar e depois levar na boca contra o primeiro lugar do outro grupo. Isso é bem provável. Pode perfeitamente acontecer, sim. Mas passarem Sim, à primeira é uma boa competição de Porto. Então temos sim, Palmeiras sim. em primeiro e Porto E em atenção, segundo. isso seria um escândalo o Porto não passar, acho eu. Sim, era mau sinal. É um Mas bocado, é um bocado. muitas coisas estão. Atenção, o Porto que a princípio, acho que destas seleções, destas equipas todas, acho que o Porto é a equipa que vai levar isto um bocado mais a sério. Eu acho que o Abel vai levar isto muito a sério com o Palmeiras, por causa de ser uma montra, para ele As se equipas mostrar. brasileiras. As equipas É assim, brasileiras e levam não, sempre. sim, eu não estou a dizer só, as equipas brasileiras vão sempre a sério, e é verdade, as equipas da América Latina levam sempre isto a sério, mas é a questão do Abel, acho que o Abel pode ver isto um bocado como uma montra para se mostrar para o mundo, não é a sua capacidade como técnico. E o Porto, obviamente, o Anselmi, acho que vai procurar muito esta competição como uma forma de se estabelecer como.
E de criar Como, rotinas, que é importante e exato, já é né? antecipação aqui da próxima época. Vamos para o Yeah. grupo B. PSG, Atlético de Madrid, Uhum. Botafogo, e Seattle Sounders. Eu, ao contrário de ti, eu acho que a maior parte das equipas, a esmagadora maioria das equipas, vai levar esta competição bastante a sério. Acho que o PSG é das poucas que pode não levar tão a sério como outras. Portanto, Sim. cheguei a ponderar por o Atlético em primeiro, confesso, mas acho que não. Uhum. Acho que ainda assim o PSG, acho que ainda assim o PSG fica em primeiro e o Atlético, estou curioso para o jogo contra o Botafogo, mas acho que o Atlético vai ganhar, portanto meto o PSG em primeiro e o Atlético em segundo. Quem é que tu tens? Concordo plenamente, concordo com tudo isso. Este não é muito adicionário. Eu só acho que o PSG vai. Eu acho que mesmo assim o PSG vai passar. O Atlético de Madrid muito provavelmente vai levar isto muito a sério, porque o Simeone não gosta de perder Claro, nem a feijões. Tipo, sem ele dúvida. é sempre raçudo. E tanto não me impressionava nada se eles passassem em primeiro. Tanto que eu acho que o Uhum. jogo deles se calhar fica empate e depois se calhar ganham depois os outros dois e passam com os mesmos pontos. Tipo uma cena assim, estás a ver? Pode acontecer, pode acontecer. É, é, Sim, sim. é. Ok. Grupo C, também é um grupo que eu gosto. Gosto do grupo, principalmente aqui do confronto entre o segundo e o terceiro, teoricamente, não é? Bayern, Uhum, Boca Juniors, Benfica e Auckland City. Eu acho que o Auckland City é provavelmente a equipa mais fraca deste Mundial. É uma equipa que nem é inteiramente profissional, portanto, uhum, vamos ver como é que vão também uhum. safar-se aqui nesta competição. Bayern em primeiro, acho que é um bocadinho óbvio. E depois o Benfica em Sim, segundo para mim. Mas as equipas argentinas são sempre um bocado chatas, entram naquele sim, jogo um sim. bocadinho mais físico, mas acho que o Benfica também Uhum. ganha. Tem muita qualidade individual em comparação com o Boca Juniors, portanto acho que fica em segundo. O que é que tu Sim, achas? concordo plenamente, concordo plenamente. Eu até acho que a questão do primeiro lugar é que está mais sob júdice do que propriamente o segundo com o terceiro. O Benfica, dependendo da forma como o interpreta e como entra nesta competição, pode muito bem, se calhar, tirar aqui um empate do Bayern, não se calhar até uma Achas? vitória. É Tenho possível, eu dúvidas. não, Tenho é dúvidas. futebol e depois este embate irá acontecer na terceira rodada, percebes? Ou seja, muito provavelmente mediante os outros dois jogos, eles jogando na terceira rodada, as equipas já estão com algumas rotinas, os jogadores já estão com algum ritmo, já estão habituados, etc, etc. Já se tiraram algumas ilações sobre o que é que pode se levar a sério ou não. Então, se calhar, epá, imagina, não acho impensável Provável. o Benfica, improvável ou impensável o Benfica ganhar um 0 ao Bayern. Não, Eu não acho acho muito isso. difícil. E acho que o Eu Bayern não é estou uma a dizer, equipa que atenção, vai abordar atenção, muito porque esta competição a sim, sério. eu acho que também vai abordar a competição a sério. Tem um treinador jovem, o Company vai tentar estabelecer algumas rotações para a próxima época, etc. E tentar manter este espírito vencedor. Eu acho que o Bayern é dos favoritos a ganhar, exatamente por causa da postura que eles acho que vão ter para esta competição, para ser sincero. Uhum. Mas sim, mas ou seja, o Benfica também, atenção, é uma equipa horrível de todo. Não, de todo. E, Aliás, eu não e o discuto o Benfica, Bayern. eu acho que o Benfica depois tem aqui um chip on the shoulder, se calhar maior do que outras equipas, por causa da questão das eleições. O próprio Lage, se calhar, também pode querer defender aqui o seu posicionamento. Determinados jogadores vão querer, se calhar, vender-se um bocado para depois, para a janela de transferências pós-mundial. Ou seja, é uma equipa que, se calhar, tem muita coisa em jogo Certo. aqui, estás a ver? É. E podem Certo. ter Eu uma acho que há garra mais. diferente, estás a ver? Podem Eu ter acho uma que há mais garra diferente. discussão, acho que há mais discussão entre o É. segundo e o terceiro do que entre o primeiro e o segundo, Não, mas sim, vamos. eu também, eu concordo, eu concordo, eu concordo, eu concordo. Eu só estou a falar disto por causa de ser um jogo da terceira jornada. Ou seja, se Ok. acontecesse logo na primeira jornada, eu dava o Bayern de barato. Mas sendo só na terceira, quem sabe? Vamos ver. Grupo É, D, Chelsea, Flamengo, Esperança de Tunis e Los Angeles FC. Aqui acho que Chelsea e Flamengo como claros favoritos, não há é, muito a dizer. sim, não Chelsea em muito, primeiro não. e Flamengo em segundo. Estou É. muito curioso. Se bem que o, O se bem que Chelsea e Flamengo é um dos jogos que estou mais é, curioso para ver. é exato, é isso. O Chelsea é uma equipa muito inconsistente, que é isso que eu também estava a pensar com a cena do Bayern, que é o Bayern Uhum. também não é a equipa mais consistente do mundo, não é? Ou seja, pode muito bem, se calhar, entregar o jogo. Eu acho que o Chelsea também pode. Pode. E o Eu, Flamengo é a equipa da América do Sul com mais talento individual, provavelmente. Portanto, é uma equipa exatamente. E depois é um que. jogo na segunda rodada, o que depois sendo um jogo na segunda rodada, mediante os primeiros resultados, depois pode dizer muito para depois como é que as equipas irão enfrentar a terceira jornada, que é para ver se calhar Uhum. como é que passam, e principalmente se ficar um empate, não é? Ou seja, se fica um empate entre eles dois, depois na terceira jornada vai tentar Certo, ser goleado ao máximo, que é por causa da diferença de golos, para quem claro. passa em primeiro ou em segundo. Portanto, é. Sem dúvida. Depois, no grupo E, temos aqui uma equipa que ficou um bocadinho em xeque na semana passada, não é? O Inter, River Plate, o Urawa Reds e o Monterrey. Uhum. Eu estou muito curioso para ver o jogo entre o River Plate e o Monterrey. E o próprio River Plate e Inter também, por Uhum. tudo o que aconteceu ao Inter nas semanas recentes. Uhum.
Portanto, estou aqui curioso para perceber, mas ainda assim eu coloco o Inter em primeiro, e o River Plate em segundo. Mas estou muito, muito curioso para ver este River Eu Plate também. Monterrey, porque é um jogo interessante. Sim, é um jogador muito páreo entre duas equipas que se calhar estão a níveis muito próximos, é verdade. E depois são duas equipas da América Latina, tem muita garra, não é? Depois também, pronto, tem muita garra misturado sempre com aquele elemento técnico que nos é conhecido do Exato. futebol latino, portanto vai ser sempre muito giro, acredito. Provavelmente um jogo com 30 cartões amarelos, mas tudo bem. Ahm, o Inter, o Inter é das equipas que eu estou mais interessado para ver aqui, porque eu não sei se o Fábregas chega antes, se de facto chega, se não chega. Estou muito curioso para saber quem é que vai ser o treinador que vai comandar aqui a Inter neste Mundial. Exato. Sim. Exato. Hum. Exato. Um, a data que E, estamos a e gravar se vai for o ser Fábregas, atenção, e se for o Fábregas, acho que eles vão estar full in, tipo, mesmo full. sim, se bem que com pouca adaptação, não é? Portanto, também ainda não Exato, sabemos claro, claro, uh, claro. como é que as coisas vão estar à data que nós estamos a gravar. Os últimos reportes, na verdade, dizem que vai ser o Christian Chivo, o treinador, que já Sim, não vai ser sim, sim, o sim. Fábregas. Sim, o Fábregas supostamente tinha-se afastado em termos de negociações pelos últimos reportes que eu tinha visto. Mas nunca se sabe. Depois estas coisas dizem um e depois ele afinal vai e depois não vai. E, pá, nunca se sabe. Né? Vamos ver. Depois, grupo F, temos Dortmund, Fluminense, o Mamelodi e o Ulsan da Coreia. Aqui, Dortmund em primeiro e Fluminense em segundo, acho eu. O Fluminense é uma equipa que é bem capaz, atenção, é bem capaz de perder contra o Ulsan da Coreia. Bem capaz. E mesmo contra o Mamelodi, não sei, porque o Fluminense O não é a equipa mais Fluminense, isto é estável. o grupo, isto é o grupo mais, eu acho que isto é o grupo mais interessante para mim em termos de vibes, percebes? Porque o Dortmund é aquela equipa que é capaz de perder contra qualquer um destes gajos, só porque sim. E o Fluminense é bem capaz de ganhar os três jogos ao Ou mesmo de perder tempo. os três. Ou perder os três. Tipo, isto é o grupo mais imprevisível de todos. Não por causa da Achas mais qualidade do que o grupo futebolística A? eu não acho que o grupo A é mais imprevisível por causa da questão da qualidade futebolística das equipas. Eu acho que este grupo é mais imprevisível por causa da irresponsabilidade Tem de certas equipas, percebo. de certas equipas, percebes? Ou seja, o chão oscila tanto que Claro. é que é bem provável que o tricolor ganhe os três jogos. É bem provável. Não me Acho surpreenderia difícil. nada. Acho difícil, Eu acho também acho difícil. difícil. Eu também acho Acho difícil, até difícil. porque eu acho que o Dortmund vai procurar muito não é, levar o bom momento do final da época passada e usar isto como ponto para bom momento Para a da próxima. próxima época. Exatamente, Exato. eu acho que vai Sim. ser o caso. É. Grupo Q. City, Juventus, o Al Ain e o Wydad. Para mim é difícil, sinceramente, entre City e Juventus, porque o City vimos esta época que não correu muito bem, mas acho que o City é das equipas que vai levar isto mais a sério e precisa. Tem muito em jogo nesta competição, portanto eu coloco o City em primeiro, porque o talento individual tem muito mais do que o Juventus, tem um treinador melhor e acho que tem muito a provar também, portanto City em primeiro e Juventus em segundo. Com as outras duas equipas fora a Juventus, o Alan pode muito bem acabar a fase de grupos com 10 golos. Não me surpreenderia nada. Eu acho que o City vai levar muito. Eu vi certos analistas esportivos e certos comentadores a falarem que o City ia ter, se calhar, uma postura de tentar recuperar um bocado o insucesso da época nesta competição. Eu não Acho que sim. acredito tanto nisso. Eu não Eu acho acredito que tanto sim. nisso. Eu acho que o Guardiola vai querer usar isto para experimentar coisas para a próxima época. Um Uhum. bocado. Eu acho que é mais por aí do que tentar ganhar a competição. Eu acho que eles vão ser exigentes com eles próprios, obviamente, mas eu acredito que é mais numa intenção da preparação para a próxima época do que propriamente, ok, nós precisamos de ganhar isto para podermos ter um título este ano. Percebes o que eu quero Uhum. dizer? Eu Percebo, acho que percebo e faz-me é, faz-me é- sentido. eu acho que Acho que isso pode é mais para ganhar acontecer. balanço para o próximo ano, estás a ver? Tipo, do que propriamente. Sim, eu, É, eu- eu percebo e acho que isso pode acontecer muito nesta primeira fase e eventualmente depois no exato. primeiro jogo eliminar, mas acho que Exato. chegando ali nas meias finais, Sim, sim, aí aí já tens que é ganhar diferente. e aí Sim, sim é sim, mesmo muito sim, importante. E o mas aí, Guardiola sim, claramente mas vai aí, querer ganhar esta competição. sim, sim, obviamente, sim, mas aí já é diferente. Mas se eu fazer tipo a postura agora no início e etc, eu acho que vai ser um bocado mais. Se calhar meter os jogadores novos que chegaram, não é? Tentar Uhum. explorar algumas dinâmicas, táticas e etc. Principalmente nos outros dois jogos fora a Juventus, acho eu. Exatamente, exatamente. Último grupo. Vamos falar de nível técnico.
Eu acho que este grupo, eu acho que este grupo é o grupo com o nível técnico mais alto, sinceramente. Real Uhum. Madrid, Salzburgo, Pachuca e Al Hilal. O Real Madrid, não precisamos de falar, né? Já sabemos É. os jogadores que tem. O Al Hilal também tem muito talento individual, apesar de ser Uhum. uma equipa pronto, que mistura no mesmo 11 jogadores espetaculares e jogadores não tão espetaculares, porque sabemos que as equipas árabes Uhum. estão sempre condicionadas. O Salzburgo, uma época difícil. Mas é uma equipa sempre jovem, com muito talento, e o Pachuca é uma equipa mexicana. As equipas mexicanas sabemos que têm folhas salariais muito altas, têm alguns jogadores também com talento. Portanto, eu acho que é um grupo Uhum. interessante. O jogo entre Uhum. Salzburgo e o Al Hilal é um jogo que eu estou muito curioso, confesso. O do Al Esse- Hilal, o esse? do Real Madrid também, pela questão de haver algum talento individual no Al Hilal, Uhum. o Real Madrid, mas aí acho, pronto, o Real Madrid pelo Assim, é favoritismo esse. que tem, É. acho muito, acho difícil. Uhum. Agora, o Salzburgo contra o Al Hilal parecem quase duas ideias diferentes, não é? Porque o Salzburgo é aquela equipa com muitos jovens, muitos wonderkids, contra o Al Hilal, que é aquela equipa do dinheiro. Pronto, ainda que o Salzburgo também tenha dinheiro para a realidade do campeonato austríaco, não é? Mas é uma escala completamente diferente, mas com jogadores Uhum. de outra natureza e até com uma índole muito diferente, ainda que o Al Hilal também tenha Uhum. contratado jovens. Sabemos que o Uhum. campeonato árabe incentivou isso na última época, mas este é um jogo que eu estou muito curioso para ver. Eu coloco o Real Madrid em primeiro. O Real Madrid, para mim, é a equipa Ok. que tem mais em jogo da competição toda, na minha opinião. Para mim é entre o Uhum. Real e o City, mas acho que é o Real. O Real é uma equipa que não pode estar um ano sem ganhar nada, não é? Portanto, e até do ponto de vista individual, Sim. jogadores como Vinícius, jogadores como Mbappé, acho que querem muito ganhar esta competição e acho que vão querer ganhar muito esta competição. Portanto, eu coloco o Real em primeiro. E já vamos falar um bocadinho mais à frente também do Real outra vez, mas o Al Hilal para mim em segundo. Eu vou colocar o Al Hilal à frente do Salzburgo. É, Quem é que tu... eu tive muitas dificuldades em escolher o segundo. Eu acredito que, obviamente, o Real Madrid é, obviamente, o primeiro, e já vamos falar disso, obviamente. Mas, em termos de segundo, eu vou de Salzburgo. Eu vou de Salzburgo em vez de Al-Hilal, Ok. porque eu acredito que a intensidade e o nível competitivo europeu ainda é mais alto que o árabe, e isso vai se prevalecer no Uhum. jogo. Eu acredito. Eu acredito que depois, um campo em 90 minutos, ainda mais sendo uma equipa muito jovem, corre muito. É uma equipa com muita disponibilidade atlética, também com um elevado nível tático, técnico, jovial. Eu acredito que o Salzburgo irá surpreender. Eu acho que vai haver uma postura do Salzburgo um bocado de tentar surpreender neste tipo de Uhum. competição. Acredito, acredito. Eu estou muito curioso para o Salzburgo. O Salzburgo, pronto, não foi campeão, não é? Que o campeão foi o Sturm Uhum, Graz, como sabemos. uhum, Logo aí, o Salzburgo é uma equipa que dominava bastante e tem dominado muito nos últimos anos. Nas últimas duas épocas, não foi assim, não é? Perdeu o título em ambas para o Sturm Graz. Vamos ver como é que vão abordar a competição. Porque já viveu melhores momentos aquela equipa, não é? Mas estou curioso, por sim. isso é que eu coloquei o Al Hilal, mas acho que é talvez dos jogos, tirando o Porto-Palmeiras, que eu acho que vai ser um grande jogo e também bastante equilibrado, talvez este seja o jogo que eu estou mais curioso para ver, este Al Já Hilal. disseste isso sempre aí em 4 jogos. Também disseste isto no Chelsea e Flamengo. Não, o Chelsea e Flamengo também estou muito curioso para ver, mas o top Yeah, 3 yeah. eu coloco o Porto-Palmeiras, o Al Uhum, Hilal Salzburgo e o Chelsea e Flamengo. O Chelsea e Flamengo, em termos de nível técnico, vai ser um jogo muito alto, creio, uhum, mas coloco mais favoritismo ao Chelsea do que aqui neste jogo em que eu não consigo mesmo colocar um favorito, percebes? Mais uhum, por aí, em termos de curiosidade com o resultado. Bem, já nos estamos uhum. aqui a alongar no tema, portanto vamos passar aqui para quem é que vai ganhar a competição. E pronto, e se quiseres dizer mais assim, algum take de uma equipa que achas que vai chegar mais longe do que se espera, ou uma equipa que vai chegar menos longe do que se espera, eu Sim, imagino que o PSG vai chegar menos longe do que se espera, porque acho que vai estar aqui um bocadinho numa sim, ressaca desta competição. sim, E o meu sim. vencedor é o Real Madrid. Eu coloco o Real Madrid como vencedor. É, eu acho que é muito difícil não pôr. Não, os dois claros favoritos são o Real Madrid e o Manchester City, principalmente por terem tido épocas abaixo do esperado, não é? Ou seja, obviamente que o vencedor em condições normais, muito, até desculpa, o favorito em condições normais de temperatura e pressão, se calhar seria o PSG, não é? Por causa da continuação da temporada. Mas como tu disseste bem, há um que uma ressaca, os jogadores agora, depois muitos deles foram agora para as seleções, não é? Porque, ou seja, tem jogadores que vão para as seleções, agora depois vão voltar. Eu não sei o quão a sério eles vão levar isto, para ser sincero. Obviamente que o Paris Saint-Germain, desculpa, o Bayern, o Real City, Madrid e o o Real. City tem a situação que nós falámos, não é? Ou seja, que eu acho que vai ser uma preparação para a próxima época. E o Real Madrid, eu acho que.
eu estou com o feeling que o Real Madrid não vai tão longe quanto o que se está a dizer, por um A simples sério? fator, que é um simples fator que é, e provavelmente este take vai envelhecer como leite fora do frigorífico no verão. Mas eu estou com a sensação que vai haver uma certa dor de crescimento em termos táticos para o sistema do Xabi Alonso. E isso, Uhum. não agora na fase de grupos, mas se calhar numa fase a eliminar mediante determinados adversários, né? Porque nós não sabemos com quem é que eles depois calham, sei lá, depois pode não correr bem. Ou seja, depois num jogo se calhar podem perder um zero contra, sei lá, um Bayern de Munique da vida ou uma coisa assim, só porque simplesmente falta de algumas dinâmicas táticas ofensivas por falta de continuidade, por terem um treinador novo que obviamente irá explorar. Obviamente a equipa que eu estou mais interessado para ver é o Real Madrid por causa disso mesmo, que eu já falei disto há 2 episódios atrás, ou alguns episódios atrás, que é, eu estou muito curioso para saber se o Xabi Alonso vai se adaptar ao plantel do Real Madrid ou se ele vai forçar o plantel a adaptar-se ao sistema tático dele. E independentemente das duas coisas, eu acho que vai haver dores de crescimento. E havendo dores de crescimento com determinadas equipas que se calhar podem depois criar aqui algum certo ritmo depois em meias finais, depois de sei lá 4, 5, 6 jogos, como o Bayern de Munique, como o City, como se calhar até o próprio Chelsea, que acaba por ser uma equipa interessante muitas das vezes e sempre foi nos últimos anos em competições a eliminar. Ou até o próprio PSG, ou o próprio Atlético de Madrid, que também costuma ser forte em competições a eliminar, né? Porque são sempre uma equipa muito aguerrida, ou até uma equipa portuguesa que surpreenda, ou uma equipa da América Latina. Eu acredito que depois o Real Madrid vai acabar por pecar um bocado exatamente por não ter essas dinâmicas, porque essas equipas já têm continuidade, já têm os seus treinadores a no mínimo uma época, percebes? Eu acho que é um bocado por aí. Acho que é um bocado por aí. Também eu não sei muito bem como é que vai ser gerido em competição a questão dos treinos, se eles vão conseguir criar muitas dinâmicas e etc. Eu acho que isso pode prejudicar um bocadinho o Real Madrid. Acho que pode. Certo, sim, Só que não, depois lá não é está. fácil Exato. pegar um treinador e ter logo sucesso em só. Exato, estás a perceber? Eu acho que é um bocado por aí. Por isso o meu take é, eu acho que eles são eliminados antes do que as pessoas Sim. esperam. Então, e quem é Por que exemplo, ganha a se calhar competição? eu ia de ao City ou Bayern. Ao Bayern de Ok, Munique. ok. Ao City ou Bayern de Munique. Vamos ver e E vamos tu? E tu acertar vais de nesta. quem? Eu vou de E Real tu vais de Madrid. Real Madrid? Sim, Só sim, sim. Real Madrid. Só Não, Real Madrid. tinha que meter o Real Madrid. Yeah. Em segundo lugar, colocaria o City. Sim, Em mas segundo metes o City. Ok, eu sim. queria saber em Se segundo puder quem é que dar metes. apenas um, Ok. era o Real E, Madrid. Bem, e agora, tirando todas as equipas europeias, que acho que isto é que tem piada. Qual é que é a equipa não europeia que tu vias a chegar às meias finais? Se alguma fosse chegar. Palmeiras. Ok. E tu? Também. Também. Certo. Acho que é que Também. junta melhor o nível técnico com o treinador, com Uhum, solidez da equipa, que é uma equipa que já está junto há mais tempo. uhum. Diria que sim. E o facto de ser, não digo favorita, porque é muito 50-50 com o Porto, mas é uma equipa que pode perfeitamente ficar em primeiro lugar no grupo, o que logo aí E já depois isso ajuda. facilita. Yeah, facilita, Exato. depois apanha um segundo lugar, exatamente. Yeah, Exato, exato. yeah, Portanto, à yeah. partida colocaria o Palmeiras. Bem, vamos então Uhum. avançar aqui para a Liga das Nações. Portugal conquistou a Liga das Nações esta semana. Roberto Martínez garantiu a sua continuidade aqui no comando da seleção portuguesa. Ganhámos, portanto, contra a Espanha. Em primeiro lugar, nós falamos depois do jogo da Alemanha e temos que citar Nuno Mendes. Showtime, com mais uma exibição espetacular, não é? Melhor em campo, Uhum. claramente. Sim. Foi o homem da Final Four da Liga das Nações de forma clara. Uhum. E vamos então começar aqui a análise ao jogo. A Espanha, na primeira parte, foi superior a Portugal, sempre com mais bola do que Bastante Portugal, superior. ainda que não tenha criado aquelas oportunidades. Ou seja, eu acho que Portugal acabou por conseguir, dentro do desconforto do jogo de não ter bola, e Portugal colocou-se numa situação muito desconfortável, com a colocação do João Neves a lateral direito outra vez, principalmente em questões com o Nico Williams, e todos nós sentimos que cada vez que o Nico Williams pegava na bola poderia vir perigo. Mas a Veio verdade é que perigo. e veio perigo, sim, mas a verdade é que a Espanha acaba por fazer apenas dois remates à baliza, ou seja, eu esperaria, a dada altura, eu esperaria mais. E acho que o jogo Uhum. podia se ter complicado para Portugal e acabou por não se complicar tanto e não ficou perdido o Uhum. jogo, porque acho que a Espanha não conseguiu materializar bem isso. Sim, Ahm,
Pois, sim. Eu acho que tu podes dizer que a Espanha na primeira parte foi um bocado perduária. Por exemplo, tu dizes que a Espanha tem apenas 2 remates à baliza, mas faz 7 remates no total e tem 3 grandes oportunidades. Portanto, muitas das vezes a bola não tem de ir à baliza, que é para o teu coração vir à boca. E a Espanha é, acaba a primeira parte com um 61 de golos esperados. mas Ou seja, marcou não dois é golos. pouco. Mas marcou dois, lá está. Exato, Ou seja, o exato. jogo vai 2-1 para o intervalo, e Portugal, Uhum. entretanto, tinha empatado com aquele lance do Nuno Mendes, não é? Que foi É fantástico, sim. espetacular. Mas lá está, ou seja, acabou por não ser avassalador o domínio, que eu Sim. acho que poderia ter sido. Na segunda Uhum. parte, vimos um jogo bastante diferente. A Espanha continua a ter muita bola, mas eu acho que aí Portugal conseguiu estar mesmo confortável. Acho que era uma Uhum. bola que Portugal não tinha, mas que sabia não ter, e que Sim. conseguiu criar aqui dificuldades. Acaba por chegar ao gol depois com o gol do Cristiano Ronaldo por volta do minuto 60. Entretanto, já tinham havido algumas substituições, e logo João Neves, que salta da lateral direita para o banco, ou seja, fiquei curioso porque achava que ele poderia ter sido testado no meio-campo, ter sido movido para o meio-campo, acaba por não Não foi acontecer. em nenhum dos dois jogos. Acaba por não acontecer. O meio-campo da Seleção Nacional, eu também é preciso citar isso. Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Pois Uhum. Bernardo Silva passa para a direita, mas sabemos que às vezes se compara um bocado o Martínez com o Fernando Santos. Eu continuo a dizer que acho que essas comparações são um bocadinho injustas, ainda que o Martínez não seja o melhor treinador do mundo, mas o Fernando Santos nunca na vida entraria num jogo contra a Espanha com um meio-campo de Vitinha, Bernardo Silva e Bruno Fernandes, né? Entraria com João Palhinha, Ruba Neves e outro médio defensivo qualquer. E eu acho que isso nota também um bocadinho a diferença de abordagem, de que, lá está, tenham havido erros, na minha opinião, na preparação ao jogo, na questão da Sempre. colocação por cima do João O Neves. problema é esse, há sempre. É recorrente, sim, mas na questão da mentalidade eu acho que Portugal não se apequenou. E eu acho que isso é importante. Eu acho que isso, pelo menos não em termos de mensagem do treinador, sabemos que é impossível ter mais bola que a Espanha. A Espanha vai sempre ter mais bola do que tu, mas eu acho que Portugal não se apequenou. E pronto, e depois para concluir, Portugal, depois na segunda parte, no final da segunda parte e no prolongamento, principalmente na primeira parte, acaba por ter um volume de jogo considerável. Eu acho que quer contra a Alemanha, quer contra a Espanha, é de frisar as substituições, porque as substituições melhoraram a equipa. Uh, já tinha acontecido no jogo anterior e aconteceu nesta. A colocação do Rafael Leão mexeu muito positivamente com o jogo e eu tenho algumas dúvidas do encaixe do Leão com o Ronaldo. Eles acabam por só coabitar 14 minutos, mas logo desde aí já estava a correr bem. Uhum. E o Leão entra muito bem no jogo, e acho que, tal como o Francisco Conceição já tinha entrado muito bem no jogo na eliminatória passada, portanto, Portugal tem crescimento e acaba por ganhar nos penaltis. Acho que é uma vitória que, apesar de tudo, é justa. Acho que foi um jogo muito 50-50, mas acho que por aquilo que Portugal conseguiu fazer nas mexidas com Uhum. o jogo, acho que Portugal merece a vitória. O que é que tu gostarias de adicionar? Que leituras é que fazes do jogo? Conclusões é que tiraste? Eu acho que tu já fizeste uma análise bastante completa do jogo, não há muito a acrescentar nesse aspecto. O que eu acrescento mais queria enaltecer aqui a questão do Martínez, que, atenção, tu falas da. Eu acho que o ponto principal, mais do que o jogo, é a situação aqui do Martínez, não é? Com esta vitória, obviamente, ele garante a sua presença para o Mundial e ainda bem, de certa forma, por parte do elenco pela Uhum. conferência de imprensa do Cristiano Ronaldo, ou seja, eles todos gostam do treinador e querem trabalhar com o treinador e querem que o mesmo se mantenha. E Só isso é que os meus muito problemas, importante numa seleção, isso é muito muito importante. importante, isso é muito importante. Mas os meus problemas com o Martínez não são de comparação com o Fernando Santos no sentido de que eles são iguais em termos de qualidade. É simplesmente o facto dele não conseguir extrair dos jogadores ou extrair exatamente a mesma coisa ou ao mesmo nível do que o Fernando Santos extraía. O meu problema com o Martínez é o facto de ele ter um meio-campo como Vitinha, ou ter jogadores como Vitinha, João Neves, Bernardo Bruno, Silva, Bruno Fernandes e etc. E os jogadores não jogam bem na seleção. Muitos deles. O Bruno Fernandes nunca jogou bem na seleção, com o Martínez. o Bruno E o, Fernandes, e o Bruno, até joga bem. O Bernardo Silva acho que é o caso mais O gritante. Bruno é mais gritante, mas mesmo o próprio Bruno Fernandes joga muito bem a espaços e nota-se que é mais um jogar bem, porque ele é um jogador muito evoluído individualmente e ele acaba por adicionar sempre ao jogo quando se joga muito. Ou seja, quando tu és um craque, acabas sempre por tu sozinho
acabar por dinamizar o jogo em determinados momentos de forma positiva. Não porque o treinador lhe pôs nessa situação. Para ele ter mais sucesso, percebes o que eu quero dizer? Eu acho que o trabalho dele com o meio-campo é muito fraco e Portugal tem um meio-campo muito evoluído. E mesmo Sim, com o sim, setor concordo. ofensivo, o meu problema com o Martínez é mais esse, ele não extrai dos jogadores. Ok, que eles podem fazer as músicas a Kumbaya e gostarem todos uns dos outros e etc. Só que depois o jogo não se ganha isso, ou seja, não dá para ganhar o jogo com o poder da amizade. Isso não funciona. E quando se está numa eliminatória, por exemplo, de meias finais, num possível Mundial, ou nos quartos finais, em que depois vai-se defrontar uma Argentina, tem um grande coletivo, ou uma própria Espanha outra vez, Portugal, tu podes dizer de certa forma, é que Portugal acabou por ter um bocado de sorte no jogo passado, porque as substituições da Espanha pioraram-lhes. Ou E a seja, saída do Portugal, Pedro é importante. Atenção, a saída do exatamente, Pedro ou é seja, importante. Portugal ganha muito terreno no jogo, tanto contra a Alemanha e contra a Espanha, com as substituições, como tu enalteceste e muito bem, mas também as equipas adversárias mexeram mal. As substituições também foram contra a sua corrente de jogo, foram contra as suas intenções e aquilo não correu bem. Isso, obviamente, Uhum. favoreceu Portugal também. Agora, até quando é que isto vai acontecer? Porque não podemos nos esquecer que Portugal podia ter muito bem sido eliminado contra a Dinamarca. Isto era possível. Sem Ou dúvida, seja, sem dúvida. Eu acho que esse é ou o seja, jogo o mais. meu problema com o Martínez, Esse é o jogo exato, mais giro. o meu problema com o Martínez é este. E vamos ser sinceros, se este jogo contra a Alemanha tem duas mãos e se este jogo contra a Espanha tem duas mãos, eu não sei se Portugal ganha. Eu acho que nós Eu não discordamos um pouco sei. na maneira Eu não como vemos sei. o Martínez. Eu desde o início, e nós sabemos que temos pessoas em comum que comparam muito o Martínez com o Fernando Santos, e foi mais até É, por aí sim. que eu peguei, porque eu acho que Uhum, são coisas diferentes mesmo. Mesmo. uhum, Acho que o Fernando Santos se apequenava muito com a uhum. seleção, e eu não noto isso no Martínez. Eu acho que os principais erros do Martínez são sobretudo a nível da comunicação, da coerência, das convocatórias, e sabemos que isso tem gerado muitos problemas. Porque E de quando preparação ao jogo também. a Eu acho preparação ao que, como jogo, princípio, preparação ao jogo acho que é o maior problema dele. eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que o principal fator que as pessoas, as próprias pessoas estão fartas do Martínez Ah, não e que estava a dizer as nisso, eu pessoas. estava a dizer só mesmo de qualidades dele, não estava a pensar das Eu acho pessoas. que. Não, eu acho que a Uhum. comunicação é o pior, sinceramente. E a Uhum. comunicação dele até Sim. no início até era algo que eu elogiava, esforço de falar português, Uhum. etc. Mas eu acho que rapidamente se esvaiu. Ele já teve várias declarações infelizes, e se formos analisar, isso é o pior do legado de Martínez, porque o Martínez no europeu, é verdade que Portugal acaba por sair precocemente, mas contra a França, num jogo em que Portugal poderia ter ganho, porque não fomos inferiores à França. Portugal agora acaba por também não ser inferior nem à Alemanha nem à Espanha, se pegarmos no cômputo geral do jogo, ainda que nas primeiras partes tenha sido, e aí a abordagem ao jogo eu concordo contigo, mas não consigo olhar para o cômputo geral do jogo e dizer que Portugal foi inferior, Mas tu principalmente depois. achas que Portugal. Mas a questão é, mas a minha pergunta, eu acho que o problema que acho que nós não concordamos é exatamente nisto. Tu achas que Portugal não foi inferior à Espanha e à Alemanha? Porquê? Eu acho Eu, que ele não foi inferior à Espanha e à Alemanha por questões individuais. Portugal tem um coletivo muito bom, tem jogadores muito bons e tem um elenco muito bom e muito completo. Eu acho que é por aí. Não é por causa do trabalho do Martínez. Nós não somos sim, sim, inferiores sim. porque, em termos de Não, comparação de concordo. elenco, a nossa seleção, se calhar, é melhor do que a da Alemanha e do que a da Espanha. Se calhar. Do que da Alemanha, certamente, do Estás a que a da perceber? Espanha, já acho mais difícil. E acho que a Espanha. Se nós pegarmos o bolo dos 25 jogadores, nós somos melhores que a Espanha. Sim, mas O a bolo Espanha, dos e a Espanha é 25. a melhor, e a Espanha é a melhor seleção do mundo, atualmente. E Sim, a mas Inglaterra, é melhor por acho causa que do coletivo. Portugal, Porque sim, sim, individualmente eu sim. acho que Portugal tem mais Individualmente, opções. sim, Sim. provavelmente. Do meio campo para a frente, Sim. acho que não, mas quando pegas no geral e na profundidade, acho que sim. Mas sim, O nosso meio Ahm, campo é melhor que o meio campo da Espanha. não consigo nem por sombras afirmar isso. Nem por Só assim sombras. muito rápido. Quem são os meio-campistas da Espanha? O Os melhor dois meio-campista da melhores Espanha. é o Pedri, que é o melhor meio-campista do mundo, e o Do Rodri, mundo, que é o melhor facilmente. são os dois melhores Mas o do Rodri mundo. não está. Mas o Rodri não Pronto, está. mas está, mas normalmente está. Sim, E ok, mesmo, ok. mesmo não estando E agora, depois disso tens o Fabian Ruiz. E depois disso tens o Fabian Ruiz. tudo é espetacular. Sim, exatamente. Mas Portugal tu tens Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha. Esses três são melhores do que o Fabian Ruiz. Hum, Fabiano Ruiz fez uma época muito melhor do que o Bernardo Silva, mas Não, sim, mas não sim, interessa, mas mas não esses três interessa. estás a perceber o que eu quero dizer? Ou Sim, mas seja, acho se que não, pegarmos os acho que cinco não, melhores, tens três portugueses. não sei, E não depois sei. tens o João Neves, que se calhar é melhor ainda que o E Fabian Ruiz tens, também.
e tens o Zubimendi e a maneira como ligam, o Não, o Gavi. Zubimendi é Eu não, fantástico, mas não é melhor do que estes três, do que estes quatro. não Estás a ver isto? consigo, não É consigo dizer de isto. todo que Portugal tem o melhor meio campo do que a Espanha, nem de perto nem de longe. E depois ainda temos o É Isco, isto. que aí se falarmos do Isco, Bem, vamos falar nós da adoramos, seleção. sim, nós adoramos o Isco, mas o Isco não é melhor do que estes quatro jogadores. Mas eu acho que o mais importante, pronto, acho que estamos-nos a desviar e Uhum. não é o foco. Acho que, apesar de tudo, o Martínez mexeu bem no jogo. Ah, sim, Claro que isso lá sim, está. sim. E Se depois bem também que não tu nos podes podemos esquecer. esquecer, e também não nos podemos esquecer Sim. que não uma seleção é diferente de não um clube e há poucas Uhum. seleções que jogam bem. E olhamos para a Sim, França, por exemplo, há poucas seleções. sim, Eu acho que as únicas seleções que eu consigo dizer que jogam bem é a Espanha, a Argentina e a Alemanha. São as únicas três. De sim, resto, tenho muitas sim. dificuldades em ver. Eu Vamos acredito que ver se calhar a tínhamos outras, se Inglaterra. calhar mais pequenas, mas depois acabam por Sim, ser sim, mesmo mas assim. pronto, mas a um Sim. nível Uhum. alto. Sim, nas Um, principais, nas principais, sim. Nos principais. Agora, eu acho que o principal problema do Martínez é esse, porque claro que eu acho que Portugal pode e deve e tem que jogar melhor do que o Martínez, do que joga com o Martínez. Tem, isso sim ou sim. Uhum. Acho que no Mas o meu Mundial, problema é que eu acho que eles já chegaram ao seu teto. Não sei se tu concordas, mas eu acho que não passa disto. eu acho que não. E há uma coisa que me Uhum. tem suscitado interesse, e para rematarmos o assunto, que é o facto de eu achar que Portugal, até agora, contra equipas fortes, equipas médias preocupa-me. Porque Portugal contra equipas médias, contra a Croácia e contra a Dinamarca, foi muito mal. Mas contra equipas Uhum. fortes, França, Alemanha e Espanha, na minha opinião, bateu-se bem. E é esse tipo de jogos que eu gostava de ver mais, e a crítica que fazemos às questões dos amigáveis, de Portugal não fazer jogos contra equipas grandes. Uhum. Porque se nós não tivéssemos tido esta amostra, e como tu disseste, podíamos ter perdido contra a Dinamarca e não teríamos esta amostra de dois jogos, nós só teríamos feito um jogo, que era contra a França. Era a única coisa que nós tínhamos visto. E isso preocupa-me. Acho que isso é outro erro, e isso está ligado ao Martínez. Nós temos que ver esta seleção a bater-se neste tipo de jogos mais vezes. Sim, 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 eu entendo perfeitamente. Era só para rematar, é só para dizer que eu percebo o que tu estás a dizer, só que eu olho para a crítica que tu fazes com o ele mexer bem no jogo com as substituições, ao contrário, porque eu Sim, já sem vi, dúvida. eu vejo as pessoas a Deveria entrar elogiar porque melhor. ele soube mexer no jogo, etc, etc. Se ele não inventasse, ele não tinha de mexer no jogo bem, porque tinha entrado com ala direita e tinha entrado com o melhor meio-campo do mundo atualmente, que não teve nem um minuto junto em dois Concordo, jogos. concordo, Ou concordo. seja, E é isso só acho que tirar ele o não se problema. protege. Exato. Ou seja, o meu Sim, problema está concordo. mais nisso. Eu Eu, acho que eu as acho. pessoas. Eu se calhar estou a ser pessimista. Eu acho que tu podes pegar no bolo todo da experiência do Uhum. Martínez. Eu acho que isto é mesmo para rematar. Tu podes pegar o bolo todo da experiência do Martínez e olhar o copo cheio ou o copo meio vazio. O copo meio cheio ou meio vazio. Se calhar a maioria das pessoas olha para o copo meio cheio e eu olho para o copo meio vazio. Provavelmente é isso. Sim, eu concordo contigo e acho que isso é o principal problema do Martínez, que ele não se tem conseguido proteger. Eu acho que ele tem-se protegido mal. Aliás, ele ganha, mas se corresse mal, não é? Se ele tem perdido, o tema ia ser o João Neves na direita, ou o Vitinha ter ficado no banco, ou seja, esse tipo de Uhum, coisas eu acho que também não o ajudam. Ele agora ganhou uma almofada com esta vitória. uhum, Vamos ver se ele vai conseguir aproveitá-la, sim, não entrando em polémicas, com convocatórios um bocadinho mais coerentes, que eu não sei se vão sim, acontecer ou não, mas tenho dúvidas e acima de tudo, uhum, uh, mas a nível de resultados, se ele consegue manter isso, sim, Portugal com equipas de nível médio alto consegue sim. ter resultados um pouco melhores. Yeah. Uh, Por acaso, nesse mas aspecto, sim, por acaso, nessas coisas, nesse aspecto, eu procuro tentar sempre ser coerente, ou seja, independentemente do desfecho, eu acho que deve-se falar sempre dos assuntos. Os momentos na direita, essas coisas como tu disseste. Eu acho que não devemos resistir à coisa de sermos tendenciosos e, claro, ok, só vamos falar nisto se correr mal. Não, ou seja, se um jogador remata do meio campo, golo é um golo fantástico, mas tem que ser sempre criticado, não é suposto ele rematar do meio campo. sim. Percebes? Ou seja, sendo golo ou não, eu tento partir um bocado mais por aí. Não, É claro que só sim. por isso. Agora, em termos de pressão Uhum. mediática, não é? É sempre Claro, muito sim, pior quando, sim, quando perdes. sim. Mas vamos Yeah, acompanhar. yeah. Bem, passando então aqui para os outros desportos, antes de começarmos aqui com os nossos temas de contra-ataque e o nosso tema da semana, esta semana o basquete vai ser o nosso contra-ataque, vai ser um pouco diferente. Vamos deixar aqui para o tema da semana Roland Garros. Portanto, sei que tu queres falar um bocadinho de basquete feminino antes de passarmos para as finais da NBA. Portanto, o que é que Uhum. tens a dizer? Como é que está aqui a correr a época da WNBA? O que é que tens aqui a apresentar? Para só assim, num trecho muito rápido, não vou muito a falar, eu acho que é um tema que eu vou procurar trazer mais afinco
com o avançar da temporada, até porque depois vai havendo cada vez mais histórias e mais coisas para dizer. A temporada arrancou há pouco tempo, ou seja, nenhuma das equipas passou ainda dos 10 jogos, ou seja, estamos mais ou menos com um quarto da época de corrida, ou quase um quarto, não é? Porque um quarto seriam 11 jogos, são 44 jogos. Dizer que aqui as Minnesota começaram muito bem a época, ou seja, as duas equipas favoritas que foram às finais do ano passado começaram muito bem a época, ainda estão imbatíveis, que são as Minnesota Lynx e as New York Liberty. Muito provavelmente a Neficia Collier vai ser a MVP. A princípio está a jogar muito, está a fazer uma época fantástica, começou com um grande início de época, ao contrário do que se esperava para as Indiana Fever, que é a equipa aqui da Uhum. Caitlin Clark, que é se calhar a jogadora mais conhecida, se calhar não, é a jogadora mais conhecida e mais polarizante da liga, que teve aqui uma lesão e dificultou bastante o início aqui da sua equipa. Estão 4-4, mas estão a recuperar-se, elas estão a continuar a jogar muito bem sem ela, apesar de terem tido resultados não tão positivos. Sem ela acho que estão 1-3, se eu não estou em erro. Mas ela também volta, não é uma lesão muito grave. Depois também temos aqui as Las Vegas Aces, que estão 4-3, que são a equipa da principal MVP, não é da A'ja Wilson, que muito provavelmente deve acabar por ser quarto ou quinta seed, é expectável, não deve passar muito disto, mas a ver, vamos como é que vai continuar aqui a época. Obviamente a Chicago Sky esperava-se um crescimento um bocado melhor, estão 2-5, tiveram um mau início de época. As Dallas, obviamente, são a pior equipa, tiveram a primeira pick do draft, né, aqui com a Paige Beckers, mas a Paige está a fazer um ano muito interessante, apesar da equipa não estar a seguir. As Golden State Valkyries, que é uma equipa nova, estão 4-5, o que é muito giro, é muito bom, ou seja, é uma equipa que começou agora, estão na oitava seed, é muito interessante, estão a conseguir manter-se. Gostava, acho que seria bonito no primeiro ano delas elas conseguirem ir aos playoffs. Mas vamos ver como é que vai se decorrer aqui o resto da época e vamos continuar aqui a acompanhar. É muito por aqui, é muito por isto, não vou trazer muito mais do que disse agora. Vamos ver como é que vão ser as próximas Convidar os nossos semanas. ouvintes a acompanhar, não é? Exato, exatamente, a acompanhar que pronto, a época da NBA vai acabar e acho que a WNBA está muito interessante este ano. Está com equipas com um pool de talento muito bom, principalmente as duas principais equipas, não é as Lynx e as Liberty. As Liberty que são quase como os Golden State Warriors de 2017, se podemos assim fazer uma comparação. É É uma uma super super time equipa. fantástica, uma super equipa fantástica. Tem um basquete muito interessante, tem as Aces que são sempre muito interessantes de ver, que tem se calhar não, tem a jogadora mais dominante da liga, que é a A'ja Wilson, e obviamente as Indiana Fever que têm sempre, né, a Caitlyn, que é como se um Claro. Steph Curry, né, que lança de qualquer lado e explode para 30, 40 pontos com muita facilidade. Sim, convidar só os nossos ouvintes a ficarem atentos. Eu próprio não tenho conseguido acompanhar tanto quanto gostaria, porque nesta fase é sempre mais complicado e há o ciclismo, que eu também gosto muito. Mas agora, acabando a NBA, vou-me dedicar também bem mais aqui ao basquetebol feminino. Basquetebol masculino, então, vamos passar aqui para este tema. Finais da NBA estão aqui ao rubro. Nós falámos um pouco no episódio passado de como é que os Indiana poderiam ganhar a série. Ambos perspectivámos aqui como algo difícil. Para quem está só a ouvir, Eliezer acaba de colocar óculos de sol. Ele que acreditava mais nos Pacers do que eu. E os Pacers roubam aqui o primeiro jogo, acabam por ganhar aqui o jogo um e no jogo 2 por perder. Portanto, neste momento a série vai para a Indiana e temos 1-1. Vamos falar então um bocadinho o que é que aconteceu aqui no jogo um, o que é que aconteceu no jogo 2. Jogo um, Eliezer. Foi um jogo estranho, foi um jogo atípico. Aquela primeira parte com aqueles turnovers, Eu disse, com aquelas bolas, é sempre um bocadinho difícil de perceber como é que acontece, mas os Indiana, mais uma vez, têm uma recuperação histórica, sem ninguém marcar 20 pontos. Indiana ganham aos Oklahoma. Como é que tu viste o jogo um? Vamos começar a falar um bocadinho do jogo um e depois passamos para o jogo 2. Como é que tu viste este jogo? Quais é que foram as sensações? Eu acho que foi positivo, não é? Porque animou-nos a todos, ficámos todos, opá, temos série, temos série. Pelo menos durante os dias. A série até pode acabar agora 4-1. Até pode acabar 4-1, mas pelo menos durante 2 ou 3 dias nós vimos a série com entusiasmo. Como é que tu viste isto?
Eu não sou pessoa de dizer eu avisei, mas eu avisei. Eu avisei. Eu acho que estava-se a subestimar muito os Indiana. E mesmo em termos de matchups, acabou por acontecer muito o que eu estava a dizer. Ou seja, o Nemhard acabou por ficar no cheque, não foi o Smith, como tínhamos falado. Os Indiana acabaram por ter uma postura no Game One muito com base no que eu disse, ou no que eu perspectivava, não é? Que era a situação de fechar o resto e deixar o Shea jogar sozinho e esperar que ele não conseguisse ganhar o jogo sozinho, o que acabou por resultar com muita sorte à mistura, vamos ser sinceros, porque em condições normais eles teriam ganho a mesma, mas eles partiram com essa postura. Que depois pode-se fazer já a contrapartida, que foi literalmente o que mudou para o Game 2, não é? O Shea, que depois também tinha falado, ou tínhamos perspectivado, ou seja, que faria sentido fazer isso porque ele não é um playmaker elite, e ele teve essas dificuldades de playmaking no primeiro jogo, parecia que o Shea estava a jogar sozinho, de certa forma. E esse jogar sozinho e em constante situação de um para um no topo, não só o cansa-o, mas também faz com que ele parta para o jogo do one-on-one. E ele, a partindo para esse jogo, os outros jogadores acabam por não tocar tanto na bola e nunca entram em ritmo. E isso notou-se. Só o J-Dub, no início do quarto período, quando o Shea está no banco, é que ele tem aquela stretch, tanto que ela até faz aquele Uhum. dunk e mete o jogo por 15 pontos a faltarem 9 minutos, mais ou menos. E foi a altura em que o J-Dub marcou mais pontos. Depois disso, os OKC ficam para aí 7 minutos ou qualquer coisa, só fazem dois field goals ou três field Aquilo que goals. falámos dos apagões Foi que também aquilo aconteceu na dos semana apagões passada. que eu estava à Exato. espera, exatamente, e depois também foi a situação do small ball, não é? Obviamente, os OKC optaram por acabar o jogo sem nenhum big, e o Chet Holmgren teve muito menos minutos do que eu estava à espera e eu achei muito estranho. Tanto que foi esse o adjustment eh, mais óbvio, se calhar, para o Game 2, que era o Chet Holmgren jogar mais minutos. Porque ele no primeiro jogo, se eu não estou em erro, ele tem Deu 23 23, uma minutos, coisa assim. Sim, foi, 23 isso minutos ou uma coisa era a assim. minha primeira nota. O Exato, chat tem que jogar foi mais uma tempo. coisa, exato, é uma coisa Eu gritante. quando, E, eu quando e vi os outros, vários o minutos standard, dele, sim. eu fui Hum. recuperar as faltas. Fui recuperar as faltas porque eu estava a ver o jogo Então, e eu pensei, mas porquê será que que ele ele estava em saiu? foul Será que ele tinha, trouble? será Yeah. que ele em algum momento, mas não, Não, ele fez uma falta, portanto não há justificação para não. isso. E acho Exato. que ele tinha. Eu acho que a justificação passa um bocado porquê? Eu acho que os Standard deixaram-se levar um bocado pela postura dos Indiana na primeira parte com os 19 turnovers. Ou seja, eles têm Uhum. 19 turnovers na primeira parte e Indiana parecia que não sabia driblar a bola. Ou seja, os jogadores baixavam a bola da linha dos ombros e perdiam a bola. E em condições normais o Logo. jogo estaria resolvido logo aí, não é? Em condições Exatamente, normais. exatamente, exatamente. Ou seja, e eu acho que Indiana, até desculpa, eu acho que os Stars deixaram-se levar um bocado por causa disso e pensaram, ok, nós estamos muito fortes em termos de interceptions, a interceptar passes, a tirar a bola das mãos deles, a causar-lhes dificuldades em termos de drible, e etc. Então o que é que eu tenho de fazer? Tenho que ter mais wings. E eles foram um bocado nessa narrativa, pareceu-me um bocado. Pareceu-me um bocado. Depois, obviamente, Indiana foi com small ball, mas a jogar com o Obi Toppin a 5 e os Standard não metem nenhum big, não é? Para poder fazer um Aquilo que eu também matchup tinha antecipado um bocadinho. porque o Toppin não é bem um big, não é? Ou seja, é Sim, mais sim, um sim. wing, então eles também jogam só com wings. Só que o que acontece? O que fez com que os jogadores mais altos em campo fossem o Toppin e o Siakam. E depois, nessa stretch do quarto período, os Indiana dão um banho de ressaltos aos Standard. Tanto que eu acho que os dois momentos chaves do jogo, e atenção, eu vi o final do jogo para umas 3 ou 4 vezes. Eu vi o último período para umas 3 porque eu não conseguia não pensar naquilo. Porque eu estava a pensar, o que é que aconteceu? Isto é estranho. Incrédulo. Exato, estava incrédulo. E eu acho que há 3 momentos-chave que tem de se falar, que é o triplo do Turner, que obviamente aquele triplo que bate na tabela, etc. Mas eu acho que isso é o quarto. O E primeiro triplo, que é o também triplo falei da importância da taça da- do Turner, exatamente, que é o triplo do Nembhard em 1 para 1. Não é? Ou seja, que aquele triplo, eu acho que ele depois mete o jogo a 105, 108, eu sei que ele mete por 3. E eu acho que esse foi o triplo que literalmente, eu quando vi o jogo, eu senti, ok, eu estou a sentir uma mudança de momento. Eu acho que aquele Uhum, triplo, ainda mais ele criar à frente do Shea, ele desencantou aquele triplo do nada. Aquilo não foi uma jogada criada, não foi nada. Depois, na jogada a seguir, não sei se tu te lembras, ele faz outra vez a mesma coisa à frente do Wallace, mas ele falha, é quase um airball. E o Siakam apanha o ressalto e marca. uhum. E acho que esse é o segundo momento-chave. E quando o Siakam faz isto e mete por 1 o jogo, é que eu olho e fico ok.
ok, é isto que os Pacers queriam, que os Thunder queiram na bait, que é não ter nenhum big. Porque se tivesse o Chet Holmgren em campo, ou tivesse o Hartenstein, Não havia provavelmente esse aquele ressalto. ressalto teria sido apanhado. Não havia esse ressalto. E as sensações eram diferentes. E eu acho que o terceiro momento é o momento do, do Shea, quando ele prepara-se para fazer o lançamento para ganhar. Eu, se fosse o treinador do Standard, eu olho para aquilo e eu literalmente parei a imagem e olhei para aquilo. Se eu vejo uma fotografia daquele lance, eu peço um timeout. Porque tu tens o Shea em 45 graus com o Nembhard à frente, que é verdade, e ele dominou o Nembhard, podemos assim dizer, o jogo todo em situação de 1 para 1. Mas tu tens o Neesmith à esquerda do Nembhard, na ajuda, e depois à direita tens o Siakam, que são os três melhores defesas deles, em wing. São os três melhores wing defenders Sem deles. dúvida. Portanto, Uhum. teres o Shea a jogar 1 para 1 com o Nembhard, ele não estava bem a jogar 1 para 1. O Shea ali não conseguia cortar para o cesto. E é engraçado, quando ele faz o spin, o Nembhard faz muito bem porque dá um passo para trás e ele bate contra ele e depois ganha o espaço para fazer o lançamento. Mas não era uma situação viável. Ele nunca conseguiria ir cortar para o cesto, ele teria de lançar de meia distância. E aquele, obviamente, que é um lançamento para o Shea, que é o lançamento que tu queres. É o lançamento que tu queres para ganhar o jogo, é o Shea lançado de mid-range. Só que ele depois acaba por falhar e depois o Haliburton fez o que o Haliburton faz melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Exato. Eu acho que já Mas falaste acho que esses bastante três, do esses jogo três 1. momentos esses três momentos acho que são os momentos-chave. Sim, Né? sim, sim. Concordo. Eu acho que já falaste do jogo 1, ou seja, o número de turnovers Uhum. que os Indiana tiveram na primeira É. parte. Em condições normais, o jogo estaria resolvido para os Claro, Thunder. claro, claro, Ahm, claro. Acho que um jogo em que ninguém marca 20 pontos, eu vou insistir nisso, porque voltou a acontecer no jogo 2. Eu acho que isso é importante. E fazendo já aqui a transição para o jogo 2, eu gostei da maneira como os Pacers ganharam. Eu gostei, e se calhar mais uma vez vou fazer papel de parvo aqui. E se calhar para a semana estás cá outra vez de óculos de sol. Mas eu agora vou insistir outra vez nisto, que é eu não acho sustentável aquilo que Não é aconteceu. sustentável. Não, não é sustentável. Aquilo que Não é aconteceu sustentável. no jogo 1 Não é não é de todo sustentável. sustentável. E na Não, claro que verdade, não. nós no jogo Claro que não. 2 vimos algumas coisas semelhantes, não em termos brutos, mas principalmente em termos de marcação de pontos, em termos de número de lançamentos que o Haliburton faz, que é uma coisa que já temos visto ao longo dos playoffs, e eu não E atenção, consigo, eu acho que não vai mudar esta série. Isso não vai mudar. e não mudando, eu acho difícil os Pacers ganharem mais do que um É, jogo. Mais do que sim. um, pronto, para além deste, mesmo que ganhem mais um, ficaria 4-2. Tenho muitas, muitas, muitas Sabes porquê que dificuldades. eu acho? Sabes porquê que eu se calhar acho que os Pacers perdem 4-2 em vez de 4-1? Diz-me. Porque nós estamos a falar de equipas da NBA e os níveis não são assim tão difíceis e é muito difícil, mesmo que os Thunder jogassem contra os Magic ou contra os Detroit Pistons ou até contra os Wizards, em 4 jogos entre duas equipas, normalmente, mais vezes do que não, a equipa mais fraca ganha pelo menos um. Percebes? É só por causa disso. Sim, sim, sim. Normalmente, por norma, percebes? E Porque não estamos a se falar uma dos equipa Wizards, jogar eu contra a outra, recordo. exato, e nem estamos a falar dessas equipas. Eu acho que é só por causa disso. Porque em Sim. condições normais de temperatura e pressão, o Thunder vaga nisto e ganha os próximos 3 jogos. Agora, eu também tenho Facilmente, sim. curiosidade em perceber hum, quem é que será a segunda pessoa que vai aparecer do Standard, porque até agora no jogo 2 tivemos o Caruso a marcar 20 pontos, no jogo 1 O também não Caruso, tínhamos o Caruso, ninguém. o Caruso foi a segunda pessoa também no Game One. O Caruso, por Sim, acaso, tem sido a pessoa que tem aparecido mais dos Standard, se formos sim, olhar mas o por aí, por Caruso no acaso. jogo 1 marca apenas 11 pontos, ainda que Sim, tenha mas, tido mas, mas tu bem te protagonismo lembras dos ofensivo. 11 pontos, os 11 pontos que ele marca são muito importantes. Por exemplo, aquele end one que ele faz, Sim, 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 em que ele sem quase que dúvida. sai para o campo, do campo, que ele lança a tabela. Os 11 pontos foram 11 pontos muito específicos. Sim. Sim, sem dúvida. Eu acho é que, Uhum. ou seja, se por um lado eu digo isto dos Pacers, eu por outro lado também acho que pode haver um jogo em que ninguém marcando 20 pontos do lado dos Thunder, à exceção do Shea, que vai sempre meter os números dele, e tu falaste disso também na Uhum. antevisão, o jogo pode ficar equilibrado. E ficando equilibrado, e isso eu acho que é a chave, eu neste momento, se chegarmos a um quarto período, a faltarem 5 minutos para o fim e o jogo estiver equilibrado, eu meto o favoritismo nos Indiana, neste momento. Porque é o que já vimos. Ou seja, os Indiana, em último período, sentem-se super confortáveis. E parece que querem deixar o jogo um bocadinho em banho-maria. É. E eu gostava de falar sobre isso porque, pá, mais do que falarmos em análises táticas super profundas, e já entramos um bocadinho nesses detalhes, Uhum. vamos falar da questão que tu também trazes muito, que é as sensações. Não é? As sensações. E é engraçado como muitas vezes a última impressão é que conta.
E eu estava a ver o jogo 2 e o jogo 2 foi um jogo em que os Standard dominaram claramente. Mas se os Pacers But, marcavam 3 ou 4 pontos, eu ficava, epá, será? Será? yeah, Percebes? yeah, yeah, E yeah, nunca acabou por yeah, acontecer, ou seja, depois verdadeiramente os Pacers nunca tiveram uma reação. Atenção, os Pacers tiveram mais tempo à frente neste jogo 2 do que no jogo um. Porque no jogo um foram só exato, 0. sim. Foram só Sim, sim, 0,3. exato. Yeah, yeah, O que é uma coisa absurda. yeah. Eu não sei se viste esta estatística, mas houve pouquíssimas vezes na história em que uma equipa ganhou o jogo e teve menos do que 30 segundos à Yeah, frente. yeah. Opa, e as equipas que tiveram foi tipo 20 segundos, 30, 14, e Tá. depois tens E tipo os Pacers nem foi um. 0,3. Yeah, Foi é que nem é um 0,3. segundo. Yeah, Exato, ou nem seja, é um é segundo. um jogo completamente atípico. Mas essa questão das sensações eu achei engraçado, porque eu estava a ver o jogo e estava a pensar, Uhum. será? Será que os Pacers. Mas o jogo por 17, percebes? Era tipo, marcavam Exato. um triplo Yeah, que tirava de 20 para 17 e eu pensava, será? E yeah. isso é E é importante. engraçado, Eu acho que isso é importante. e é engraçado estás a dizer isso porque eu tive a mesma sensação no Game 2 e é engraçado, eu não sei se reparaste a mesma coisa, mas o Game 2, o resumo do Game 2, que eu acho que o Game 2 não há muito por onde falar, foi os Standard estavam a ganhar por 20 pontos, os Pacers faziam uma run de 7 8 pontos, o Standard pedia um timeout e depois marcavam 7 ou 8 pontos para voltar a pôr nos 20. Para voltar E, à e foi mesma, assim. exato. E foi assim. E foi assim. Sim, sim, E sim. eu tinha a sensação que era, se os Standard não pedirem timeout, os Pacers iam continuar. Ou seja, depois começou-me a remeter e a pensar, ou seja, na diferença. Pronto, eu e tu acompanhamos muitos desportos. E isto é muito interessante, o que é que as questões intrínsecas de cada desporto, ou seja, a vantagem que um time-out dá. Porque se isto fosse futebol, em que não dá para o fazer, Claro. muito provavelmente os Indiana conseguiam embalar, ganhar ritmo e continuar. E depois como é que o treinador passa as indicações para a equipa e etc. Mas como o Sim, basquete sim. oferece esta possibilidade, quase que mete um banho de água, dá um banho de água fria ao jogo, os jogadores vão receber instruções, voltam e voltam com a cabeça Claro. no lugar. E isso era interessante. Eu acho que É isso foi importante, muito sim, interessante sim, no sem Game dúvida. Estou 2. muito curioso para ver Yeah, como é que vai yeah, ser o jogo 3 porque vai ser a primeira exato. vez que vamos ver, e sabemos que o pavilhão dos Oklahoma é sempre um pavilhão loud, Sim, não é? É sempre um pavilhão que joga um uhum, bocadinho com a equipa, tenho curiosidade em ver, até porque eu acho que os fãs de Indiana acreditam na equipa, a equipa acredita em sim, si, e eu sim. acho que isso é muito importante. E tenho curiosidade Uhum. para ver os jogos, sinceramente. Ou seja, Eu eu acho acho que que sim. este jogo foi uma lefada de ar fresco porque aumentou muito a vontade, acho que do fã Eh, geral, eu de ver os avisei. jogos. Repito, eu não sei dizer eu avisei, mas. Mas avisei. Sim, mas vamos ver, vamos ver. E Eu ainda atenção, assim e eu acho que perspectivo, este ainda jogo assim 3 perspectivo, sim, não, eu também, eu ao dia também. de hoje eu E se eu acho calhar que este jogo continuaria a 3 apostar um 4-1. O problema é esse. sim, sim. E este Game Tree é muito importante para os Pacers. É muito importante para os Pacers, porque se os Pacers perdem este Game Tree, depois este jogo 3 depois no jogo 4 eu não sei muito bem como é que são as sensações. E, obviamente, se fica 3-1 acabou. Eu não estou a ver Sim, claro. os Thunder a perderem em casa no jogo 5. Sim, Portanto, eu eu acho estou que é, curioso. é quase como um must-win para os Indiana, Uhum. acredito. E eu estou muito curioso, e lá está, depois pá, eu não consigo não puxar isto à parte tática, que é para saber qual é que vai ser a próxima coisa que o Rick Carlisle vai fazer. Era Que exatamente isso aí que eu é ia. isso que eu preciso saber. Eu acho que o próximo passo, o que eu tinha, e eu já lá está, eu tinha perspectivado, era a questão de Game One, tapar tudo, deixar o Shea, ele tenta ganhar o jogo sozinho. Funcionou, deu certo. O Shea fez um adjustment, eles fizeram adjustments para o Shea, fizeram ajustamentos. O Shea jogou de forma muito mais playmaking no jogo 2 e foi óbvio, principalmente no primeiro período. Toda a gente começou a meter, e eu acredito até que o jogo foi um bocado mais desequilibrado do que deveria ter sido, porque o Standard no jogo 2 eu não sei, tu viste o jogo, obviamente, mas não sei se tiveste a mesma sensação, ninguém falhava. É que ninguém falhava. Os jogadores do banco dos Standard entraram e todos estavam a marcar triplos, step back. E O isso é Isaiah muito Joe fez importante. aquele up and under, aquele up and O under do banco do Isaiah Standard Joe. conseguir não levar blowout do banco dos Indiana é importante. Sim, e é isso. E depois lá está isso, e passa muito também para aquilo que eu tinha perspectivado, que é o mais importante é o banco dos Indiana tem de ganhar todos os jogos o banco dos Standard. Todos. Para eles terem alguma chance, isso tem de acontecer. Confortavelmente. Exato. E Tem tem que de ganhar ganhar confortavelmente. confortavelmente. Exato, tem de ganhar confortavelmente. E o que eu acho que vai ser o próximo adjustment, na minha opinião, o Haliburton tem que começar a jogar ao futebol. O Oliver tem que começar a jogar ao futebol, porque eu percebo a situação do Lu Dort estar à frente dele, e eu fiquei um bocado com a sensação no Game 2, principalmente no primeiro período, em que os Pacers fizeram a mesma coisa que os Indiana, que foi o Nembhard estava logo em cima do Shea, assim que eles repunham a bola.
e eles anulavam os dois melhores jogadores de cada lado e quase estavam a jogar 4-4. Só que Uhum. depois os Standard começaram a arranjar formas de meter a bola na mão do Shea para ele depois poder fazer qualquer coisa. E os Indiana continuam a não fazer bem isso. Eles continuam a apostar muito no 4-4, o que faz sentido porque assim tira o Dort da defesa, que é o melhor defensor do Standard, o que faz sentido. Mas o Haliburton tem de começar a jogar mais ao futebol. Ele tem de começar a fazer, até porque se tu, não sei se lembras, muitos dos pontos que ele consegue marcar, dos 14, eu acho que ele fez outra vez 14 ou 15 pontos no O Game Haliburton, 2. acho que foi Sim, ele 17, fez, acho. ou Uma acho que coisa até fez assim. mais, fez 17. Mas sim, é isso. Ele fez 12 pontos no último período. Não sei se tu te lembras. Ele fez 12 pontos no último período, mas já estava num blowout e já não interessava para nada. Mas quase todos esses pontos vieram em situações de futebol. Isso foi curioso. Isso foi muito curioso. Portanto, Eu li eu um acredito que isso vai artigo. ser, eu acho que isso vai ser a próxima coisa a atacar. Acho eu. Sim, eu li um artigo que era o Haliburton too little, too late, ou seja, foi Yeah. pouco o número de pontos e Yeah, foi tarde. devia estar. Exato. E nesse mesmo artigo, que destacava um bocadinho os pontos-chave do Uhum. jogo 2 era o primeiro ponto era o Standard tiveram uma response e os Pacers parece que não têm uma response à response. Eu acho que isso é Yeah. chave. Como dizias, vamos Yeah. ver. Eu Eu acho, acho que o Haliburton tem que marcar mais pontos. Sim ou sim, eu duvido que isso vá eu não acontecer, sei, mas eu acho que eu ele não sei tem que se marcar mais pontos. Ou se não Eu for ele, não tem que sei se passa por aparecer. aí. Exato. Eu não sei se tem, eu não sei se passa tanto por aí. Eu vou arriscar em dizer que eu acho que passa mais por ele tem de tocar na bola. Antes de marcar pontos, acho que ele tem de tocar na bola. Porque o ataque dos Pacers é melhor quando ele toca na bola. E se ele não toca na bola, temos um problema. Sim, Ou sim, seja, não sim. tem de ser ele a finalizar as jogadas e não tem de ser ele propriamente a fazer a assistência. Até Tu não porque achas normalmente o que. jogo dele com muitas assistências vem quando ele marca muitos pontos. O que é curioso. Porque quando ele Sim, marca muitos pontos, ele depois faz muitas assistências também. É muito estranho. Ele não tem um jogo, por exemplo, de 10 pontos e depois 19 assistências, como o Rondo tinha. Se tu sim, reparas, sim. isso não acontece. Isso não Mas eu acontece. acho que alguém vai ter que É. marcar 25-30. Ah, Eu acho não, que alguém sim. vai ter Não. que marcar. Sim ou sim, isso não. Eu não sei se a questão do 25-30, às vezes me parece-me que tu tens essa questão tabelada um bocado vincada na tua cabeça e por isso é que tens dificuldades em ver, às vezes, Tenho muita determinadas dificuldade. situações. Yeah. Sim, os Porque é a Pacers mesma é conversa dos difícil. Indiana, é a mesma conversa dos Indiana, por isso é que eu disse que aquilo que eu te perguntei sobre. Eu acho que este Game One provou que os Indiana são melhores que os Wolves. Porque os Mas Indiana os poderiam ser Indiana. melhores. Porque, atenção, quando eu digo melhores, não quer dizer que sejam a melhor equipa. Os Indiana têm a coisa mais importante para mim, e isto vai se calhar, tocar um bocado no teu coração, porque é a tua equipa, tu, apesar de ser a tua equipa há muito pouco tempo, que são os Patriots, que é o mais importante no desporto é saber ganhar. Não interessa como, não interessa com que elementos, é saber ganhar. E os Indiana hoje em dia são das equipas da NBA que sabem mais ganhar jogos. Eles sabem como Sim, ganhar. eu ainda quero vê-los mais nesta série Porco. para perceber, Exato. mas o meu ponto é, os Pacers eliminaram os Knicks de uma maneira diferente destes dois primeiros jogos contra os Thunder, porque contra os Knicks Claro, houve jogos claro. em que o Siaka marcou 37, em que o Haliburton marcou 30 e tal, e é por isso que eu acho que isso vai ter que acontecer. Porque eu acho que se contra os Knicks não tivesse acontecido, Uhum. provavelmente os Knicks teriam ganho. Mas, E contra os sim, Thunder, ainda mais, porque os Thunder são uma equipa, sim, obviamente, muito melhor do que os Knicks, e para rematarmos aqui o assunto, mas por isso é que eu tenho tantas sim. dificuldades em ver, porque eu acho que mesmo Uhum. os Pacers, sendo uma equipa coletiva, sendo uma equipa que o banco contribui muito, que não tem uma figura de scoring pura, eu digo o Haliburton, porque eu acho que o Uhum. Haliburton vai ter que ter pelo menos um jogo assim, o Haliburton vai ter que ter pelo menos um Sim, jogo, sim, mas se para não for o ganhar, sim. Haliburton, alguém vai ter que Tem aparecer. Peter. Sim, Porque para mim sim, não é sustentável continuarem sim, só com 17. sim. E mesmo que todos marquem 15, eles podem Uhum. ter 8 jogadores a marcar 15 e aí tem um volume de Sim, scoring alto. Mas eu acho que vai ser preciso aquela sim, pessoa que lhes marca conta-gotas que lhes vai sim, dentro do jogo. E sim. isso é a minha E, dificuldade. exato. Mas eu acho que depois, lá está, para matar mesmo, eu acho que depois acaba por ser muito difícil. Eu acho que o Game 2 é um bocado injusto e eu acho que o Game 2 é um bocado falacioso. Os Standards são dominantes, sim, e são melhores que os Pacers, sim. Mas qualquer equipa que lance 48,8% de campo, 38,9% de triplo e 87,9% da linha de lance livre, a equipa vai ganhar o jogo. Sim, Porque está literalmente ninguém muito estava mais a falhar. perto. Eu não Está muito mais acredito que perto estes de ganhar. números serão. Exato, ou seja, eu não acredito que estes números serão a repetir assim tantas vezes. O Wiggins não vai lançar step back triplo na cara dos defesas 3 vezes e marcar 4 em 5 como ele fez. Tipo, isto não é execuível, isto não é sustentável. E eu acho que se houver um jogo em que shooting splits do Thunder forem mais perto da realidade,
o jogo seria muito mais páreo realmente do que o que é. Mas lá está, os Pacers precisam Precisam de de sim, sim. suplantar. E Vamos, atenção, vamos e depois acompanhar. ainda falta uma coisa que tu sabes e eu sei que é a defesa à zona. O Standard tem dificuldades. E os É, Pacers ainda não mostraram isso. E eu acho que o Ricardo Carlisle está a guardar isso no bolso para um momento específico. é um Ele truque, uma não carta mostrou na isto. manga. Eu Vamos acho ver. que sim, eu acho que sim, Sim, eu acho que sim. vamos ver. Bem, alongámos-nos aqui um bocadinho no basquete, vamos passar para o ténis, que supostamente é o nosso tema da semana. Roland Garros chegou ao fim. Tivemos Uhum. uma vencedora e um vencedor, não é? Coco Gauff e o Carlitos Alcaraz, que venceram. Vamos começar pelo feminino, rapidamente aqui, antes de depois passarmos para o prato quente, que foi aquele grande jogo, um dos maiores jogos da história, que já está a ser Eu catalogado. acho que os dois, Mas os sim, jogos foram foram dois. fantásticos. Eu Sim, acho que os mas jogos foram a final fantásticos. masculina, a final masculina não tem comparação. Claro, A final masculina é a um dos seleção melhores jogos de masculina, sempre. exato, É, sim, é. sem dúvida. Eu acho que é isso. É engraçado porque a final feminina acho que é muito parecida, também é uma remontada. Sim, O também uma Coco faz remontada, também sim. uma remontada. A Coco No, também faz uma remontada. no Uh, sábado tivemos a final feminina, só então um contexto, Sabalenka uhum. contra a Coco Gauff. A Sabalenka tinha ganho a Iga Swiatek, nós tínhamos falado sobre esse grande jogo no episódio passado, e acaba por chegar à final com um primeiro set um bocadinho diferente dos outros dois, não é? Um primeiro set em que deu a sensação que a Sabalenka ia estar por cima. Começa o jogo bem, depois acaba por ir a tie-break, vence no tie-break, e após isso vimos uma Sabalenka um bocadinho diferente. O que é que tens a dizer sobre isso? O que é que tu achas que mudou aqui na Sabalenka? Eu acho que é muito difícil para mim, eu vou ser sincero, eu não sei se é porque vi o jogo um sábado e outro domingo, mas acho que é muito difícil para mim não falar dos dois jogos quase ao mesmo tempo. Porque eu acho que há pontos muito interessantes. Eu acho que o resumo das duas finais é as duas máquinas, ou seja, os dois robôs, os dois péssimos, perderam, né? Eu percebo o que dizes, mas eu acho Porque, que a natureza porque disso é os bem dois, diferente. sim, mas eu estou a dizer isso porquê? Porque a Sabalenka, obviamente, é um espécime maior Uhum, do que a Coco obviamente, e uhum. em termos de ténis, o Sinner é se calhar mais máquina e mais completo do que o Alcaraz. E perdeu O também. Tinder, sim, é mais sólido. O Alcaraz tem mais ténis. N- Eu Não, sim, continuo a o afirmar Alcaraz tem isso. mais ténis, é mais jogador. Sim, eu estou a dizer só mais no sentido de ele parece uma máquina. Ou seja, o Sinner Sim, sim, é responde a mais tudo, estável, é mais é mais constante, estável, ele tem menos altos e baixos. responde a tudo com tudo muita força, esquerda, direita, tanto faz. Ele é muito consciente, ou seja, parece uma máquina a jogar. Não é, Uhum, o Djokovic desta geração, é ridículo, a defesa dele é impressionante. sem E, dúvida. e acho que é isso. E é engraçado porque, obviamente, os dois tenistas que têm mais força física e que batem a bola com mais força, que é impressionante a força com que o Sinner bate a bola, e a Sabalenka também, para o ténis feminino, perdem. E pode-se dizer que se calhar perdem um bocado por causa do campo, não é? Ou seja, das condições climatéricas. Havia vento. Quando há vento, quando é um jogo a porta aberta, normalmente os tenistas que usam mais a força estão em desvantagem porque o vento pode estar a jogar a seu favor como contra eles próprios e eles deixam de ter esse fator e depois aquilo fica um bocado mais um jogo ligado à parte técnica do Uhum. resto das armas que o tenista pode ter. E nesse aspecto, o Coco Golf, E isso beneficia isso beneficia a Coca Golf e o Alcaraz. o Alcaraz Estás a perceber? principalmente. Mas eu acho que a Exato, eu natureza é um acho que é bocadinho isso. É. diferente. Eu acho que a natureza é um bocadinho diferente porque eu Uhum. percebo o que dizes e pronto, e Sim. já que pegaste nos dois jogos ao mesmo tempo, podemos pegar nos jogos ao mesmo tempo. No domingo, o Sinner a ganhar 2-0 perde por 3-2 num dos Os melhores dois. jogos de sempre, Sim, que durou claro. 5 horas e tal. 5 horas e Eu vinte e acho sete minutos. eu acho é que no caso da Sabalenka, eu acho que ela se irritou muito, não Sim, é? sim. E tu próprio, porque eu depois vi o jogo com atraso e tu viste em direto, tu próprio me disseste isso, que Uhum. ela parecia frustrada, que Não cometeu muitos parecia, erros, os números ela indicam isso. Ele teve 70 erros. 70 erros não forçados, Os portanto, números indicam isso. É. enquanto que no caso do Sinner, eu acho que a determinada altura do jogo, e isso já tinha acontecido, eu agora não me recordo em que jogo é que isso foi, mas até no documentário do Alcaraz, há um jogo entre eles que o Alcaraz estava mal fisicamente e depois alguém da equipa técnica lhe dizia, mas olha que ele também não está bem, olha que ele também Uhum. não está bem, e isso mudou um bocadinho o jogo. E eu acho que no caso do Sinner foi muito essa questão, muito uma questão física. Um, o Sim, Alcaraz o cenário o encontrou problema é físico. o Alcaraz encontrou aquele cruzado que começou a castigar o Sinner do ponto de vista Uhum. físico,
E eu acho que isso é muito importante. E depois, pronto, Sim, a alma do Alcaraz, que é aquele jogador sim, que sim. deixa de É engraçado. acreditar e que É, mesmo ele é passando. interessante, é interessante. Eu não sei se tu ouviste, mas eu nem sei onde é que tu viste o jogo, mas no broadcasting que eu estava a ouvir do jogo, eles Uhum, disseram o Sinner nunca ganhou um jogo que durou mais de 3 horas e qualquer coisa. uhum. Eles tinham dito isso. E assim que eles Sim, disseram isso, eu fiquei tipo, ok. E também notava-se. acredito. E eu já tinha reparado que ele fisicamente já estava desgastado, antes das 3 horas. E depois, quando Sim, eles sim. dizem isso, é verdade. O Sinner é mais um tenista que eu acho que é um bocado como a Sabalenka, são aquelas presas que eles têm que matar logo. Se tu estiveres ali a mastigar e mastigar e mastigar e mastigar, tu aumentas as tuas probabilidades de ganhar. De maneira diferente, obviamente, que eu acho que a Sabalenka é mais por uma questão emocional, como falámos, e com o Sinner é mais por uma questão de cansaço, mas a estratégia passa muito por aí. A Coco Gauff protegeu-se muito nisso, ela percebeu que a Sabalenka estava irritada e ela limitou-se muitas vezes a só devolver bolas. Ela só estava a É devolver muito bolas. importante. Ela só estava Sim. a devolver bolas e estava à espera que a Sabalenka arriscasse, e obviamente sendo a Sabalenka com o talento que tem, ela arriscou muitas vezes e deu certo, e teve pontos fantásticos, mas outras vezes é que não deu certo. E depois Não ela está. começou a incomodar-se, não é? Ela começou a incomodar-se muito E com, é, com... é interessante nisso que dizias do Sinner, Uhum. quase parecer que mata rápido, não é? O Exato, Sinner ganhou 3-0 todos os jogos até exato. à final. E a E na determinada final, altura, e na final estava 2-0. estava 2-0 e poderia Estava 2-0. ter feito 3-0. Exato. Ou seja, eu até foi engraçado porque eu estava a Sim. ver algumas pessoas no Twitter a acompanhar o jogo e foi um jogo que foi bonito de ver muita gente a acompanhar. Uhum. O ténis tem crescido e acho que esta rivalidade Alcaraz-China também pode trazer fãs para a modalidade. E eu via dizer, "Fogo, o Alcaraz, o Sinner vai ganhar todos os jogos de 3-0. Não é? E agora, E eu sabendo o que também. sabemos hoje, é engraçado É, vermos esses tweets, não é? Mas já havia é. muita gente a achar isso. Eu próprio cheguei a achar que poderia perfeitamente acontecer. Sim, eu também Um, pensei, em e determinada a altura eu verdade também pensei que ia ser é que 3-0. acabou por não E acontecer. eu vou ser sincero, e ficou 3. O Alcaraz ganhou o terceiro set Uhum. e toda a gente ficou tipo, oh meu Deus, o Sinner perdeu um set finalmente. E eu pensei, ok, vai ficar 3-1. Eu Achaste, pensei que sim. eles iam. Eu pensei, ok, vai ficar 3-1. Eu estava Era extremamente as confortável. sensações. Sim, 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 era as Em sensações. termos de sensações, eu fiquei, ok, o Sinner perdeu um set num torneio inteiro. Foi a sensação que eu tive. Sim, Tipo, sim, ele sim. perdeu um set. E vai ganhar agora. E teve a chance, né? Ele estava 5-3, 40-0, com 4 game points e, Bem, e Uma perdeu os recuperação, 4. uma recuperação Uma histórica. recuperação fantástica do Alcaraz. Sim, foi uma recuperação fantástica do Alcaraz. Aconselho, pronto, todos os nossos ouvintes a verem, nem que sejam os highlights dos melhores momentos, porque houve pontos Não, sim, fantásticos, trocas. sim, Houve ver o trocas. jogo é difícil, são 5 horas. Sim, sim, sim. Porque É, não é. só o jogo acaba por ser longo, porque vai a 5 sets, Sim, porque foi um sim. jogo disputado, o Sinner ganhou apenas mais um ponto do que o Alcaraz. Não sei se viste isso, no total dos pontos, ou seja, o jogo foi mesmo equilibrado em É, todos os jogos. Sim, 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 sim. é, Tem mais um ponto que o Alcaraz. é. E mesmo os próprios pontos, muitas vezes muito longos, com rallies muito, muito Uhum, longos, de uhum, bola para cá, bola sim. para lá. Foi um jogo E incrível, todos os temos sets, e todos os sets, e todos os sets, acho que o set que teve menos vitórias foi um que teve três vitórias. Acho que todos eles tiveram no mínimo. Logo o primeiro jogo do primeiro set, eu É. agora não sei de cor, mas aquilo vai a 12 ou Todos eles, 13 minutos. O primeiro sim, jogo do então, primeiro set, logo, foi uma yeah, coisa yeah. Ou absurda. seja, todos eles tiveram no mínimo 4 vitórias. Ou seja, quem perdeu o set teve no mínimo quatro pontos, Sim, quatro sim, 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 vitórias. sim. Portanto até os próprios sets foram todos muito longos. E isso, obviamente, joga muito mais a favor do Alcaraz do que do Sinner. Agora, falando no cômputo geral, em termos da Sabalenka, eu acho que a conferência de imprensa dela pós-jogo é um bocado infeliz, não é? Com o que ela diz sobre a Coco Gauff, não é? A dizer que se a Iga tivesse passado, teria ganho a Coco Gauff. E nem é muito comum, porque nem é muito o estilo da Não, Sabalenka. e A não é Sabalenca muito não dela. costuma Eu ser acho que ela assim. estava muito desiludida, o Sim, que é frustrada. normal, porque e estava muito frustrada. Ela pode ser que ela é um bocado azarada, né? Porque ela depois tem a frustração, obviamente, porque ela ganha o US Open do ano passado e ganha as duas finais em que teve presente, no US Open e no Austrália, e depois acaba agora por, pronto, trazer este momento para esta época. Está a ser de longe a melhor jogadora de ténis do circuito. Vai a duas finais e perde as duas, não é? Ela perde o Australian Open com a Kiss e agora perde o Roland Garros
com a Coco Gauff, que, se eu não estou em erro, é a única tenista que tem um recorde positivo contra ela, não é? Elas estavam 5-5 e agora Uhum. passam a estar 6-5 a favor da Coco Gauff, não é? Não sei E a se é a Coco Gauff, única. Não sei se é a única. das principais, acho que das E, principais. e acho que tem recorde positivo contra ela também. Aí tem? Achas? Ah, é? Ah, não tenho a Acho que certeza, sim. por acaso. Não tenho a certeza. No início da Mas por carreira acaso ganhou no mais Broad. vezes e agora está mais equilibrado. Pá, estou a falar completamente de cabeça, mas eu Sim, de diria que sim. cabeça. Eu também não sei, porque eu acho que eu não sei se não é a única, porque eles depois no broadcasting eles enalteceram muito isto, falaram isto muitas vezes, não é? Ou Sim, seja, sim, ela sim. ganhou, finalmente uma jogadora tem um recorde positivo contra a Sabalenka. Estou aqui a ver rápido. Estou Ahm, aqui a ver rápido. Vai falando que eu já te sim, digo. sim, ok. E infelizmente, não é? Ou seja, ela está a ter uma época com alguns problemas. Acho que ela continua a ser outra vez a favorita para o Wimbledon, que é daqui a pouco tempo. A Sabalenka, Sim. obviamente, e a Coco Gauff também é super interessante, porque a Coco Gauff depois diz na conferência de imprensa dela, depois de ganhar, que ela preferia jogar contra a Iga do que contra a Sabalenka. Ela queria jogar contra a Iga e não contra a Sabalenka, o que é muito interessante, porque a Iga é a jogadora mais dominante dos últimos anos em terra batida, e ela preferia defrontar a melhor jogadora nessa superfície do que a Sabalenka. E eu acho que isso diz muito da Sabalenka. E isto diz muito de quem é que a Sabalenka é como tenista, até porque esta é se calhar a superfície, se calhar não, é a superfície em que ela é mais fraca. Ou seja, a superfície em que Uhum. ela é mais fraca, mesmo assim, ela está a bater de frente com a Iga e está a trazer essas sensações à Coco Gauff, que se calhar é a segunda melhor jogadora nesta superfície atualmente. O que Das diz contas que eu fiz aqui muito rápido de muito da cabeça, Iga. Diz fiz muito as da contas Iga. muito rápido de Diz cabeça. muito da Sabalenka. Sim, sim, Eu ouvi acho que te ouvi um bocadinho com cortes, peço desculpa se te sim. interrompi para os nossos Ah, espectadores. não. Mas estava-te a Sim. dizer, das contas que eu fiz aqui rapidamente, em 15 jogos, 9 vitórias para a IGA. Portanto, a Ok. IGA, Ok, sendo a que Iga também tem. Sim. no início ela ganhou Uhum. assim bastante de seguida. Ok. Uhum. Acho que sim, acho que foi um grande final de torneio. O Wimbledon já está aqui à porta, portanto vai ser Sim, também um grande torneio. Acho que a Sabalenka um, sai mais por baixo do que o Sinner, sim, 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 mas é mais sim. favorita em Wimbledon, provavelmente, do que o Tu Sinner achas que contra ela o sai. Alcaraz. Peraí, ok. Eu acho que ela sai Ah, mais ah, por baixo. Eu acho que ela sai mais por baixo em termos de mentalidade, mentais, não é? Ou seja, uhum. das duas finais perdidas, não é? Porque depois, pronto, tem isso. Mas eu acho que o baque é maior para o Sinner, porque nele não ter conseguido ganhar este jogo, que estava 2-0, faz-lhe tremer ainda mais num possível rematch de final em Sim, Wimbledon e há a questão contra o do Alcaraz. Alcaraz, e há a questão do Alcaraz estar constantemente a ganhar ao Sinner, ou seja, o Sinner Exato, é esse fator, é isso que é eu um estou a dizer. jogador que bate em toda a gente e contra o Psicologicamente, Alcaraz não é assim. Sim, sim, mas eu o vi que eu uma stat, dizia, eu não sei, sim, eu só para contar, eu diz, não diz, sei se tu diz. viste essa stat. Eu vi Sei uma o que é que stat a estás a dizer que as falar. 35 últimos jogos do Sinner, ele ganhou toda a gente e perdeu 3 contra o Alcaraz. É isso, é uma coisa Exatamente, assim. é É, isso. Sim, sim, é, sim, sim. Vi, vi, é. vi. O que eu dizia é, percebo perfeitamente o que dizes. O que eu Uhum, estou a dizer é mais no sentido de, e até eu se calhar olho um bocadinho assim para as finais, que é, dá-me a sensação que a Sabalenka perdeu a final e dá-me a uhum. sensação que o Alcaraz ganhou a final. Percebes o que eu quero dizer? Porque o Sinner teve um nível Entendo. tão alto, teve um nível tão alto que mesmo assim, pá, o Alcaraz ganhou, mas o Sinner jogou para ganhar. E acho que a Sabalenka nos dois últimos sets, especialmente no segundo, não jogou para ganhar. E era mais nesse Sim, sentido que eu dizia. sim, Agora, ok, estou a perceber. o ténis feminino, e só para acabar na questão do favoritismo, o ténis feminino é um bocadinho mais instável, ou seja, há mais Sim. possibilidades de uma vitória em Wimbledon do que propriamente no masculino, que eu acho muito difícil alguém não chamado Carlos ou Yannick ganhar Yeah. o torneio. O Djokovic, vamos ver, mas Eu que ia dizer, ou seja, eu acho que o Djokovic também mostrou muito aqui que o nível dele em relva vai estar muito forte, ou seja, porque o ténis que ele apresentou em terra batida tem tendência a ser muito bom depois agora em relva. Ainda mais com o fator idade, ou seja, em relva eles cansam-se menos, o fator físico acho que acaba por não pesar tanto quanto em terra batida. Obviamente, em terra batida é o circuito, é a superfície em que eles descansam mais fisicamente, não é? E o Djokovic, eu acho que vai estar mais forte em Wimbledon do que aqui em Roland Garros, só por causa desse fator, por exemplo. Mas eu continuo a achar, obviamente, se ele defrontar um dos dois,
obviamente que um dos dois é Sim, favorito e acho que é provavelmente mais ganha. provável ganhar ao Alcaraz do que ao O Sinner. Novak. Achas? Acho. Não Uhum. vejo muito o Sinner a Mesmo perder o com ele. Alcaraz já tens de ganho. O Alcaraz já ganhou o Wimbledon Sim. Mas o ao Alcaraz é mais Djokovic. instável, mesmo Sim, eu assim, percebo. é mais Eu percebo. difícil. E agora, só respondendo aquilo que tu disseste, eu concordo contigo com a situação do Alcaraz ter ganho e a Sabalenka ter perdido, e eu não posso não tocar nisto às vezes que forem necessárias. Eu acho que é impressionante a Sabalenka e o facto dela ter perdido, não é? A running que ela está. Ou seja, ela tem 70 erros e mesmo assim ela quase ganhou. Isto é na pior superfície Surreal. dela. Eu acho que isto é. Eu Sim, acho que sim. não Revela se muito o fala domínio que tanto ela do tem. o domínio que ela tem, para o resto é ridículo. E a adversária a preferir jogar contra a campeã dos quatro vezes nos últimos 5 anos em vez de jogar contra ela. Tipo, é impressionante. Mas eu acho que o Sinner, de certa forma, também perde um bocado. Eu acho. Ou seja, a partir do momento que está 5-3 e tu estás a ganhar 40-0 e tens 4 match points, epá, Claro, claro, sim. é. Mas eu vejo toda a gente a falar do Mas já teve Alcaraz de ganhar ter um ponto. e Um não ponto. vejo ninguém a falar do Sinner ter perdido, percebes? E a Sabalenca não Sim, é. isso é verdade. Sim, eu percebo, mas acho que também tem um bocado a ver, se calhar, com os atletas. Não sei se dirias. Ou Talvez, seja, o talvez. Alcaraz é maior e depois também depois a remontada toda de coisas. Sim. Exato. É. E o facto do Se calhar Sinner ter também jogado passa. sempre a um nível alto, ou seja, o Sinner Sim, nunca não. baixou. O Sinner é fantástico. É impressionante. Eu não sei se tu viste o jogo. Eu não consigo. É impressionante a forma como ele bate a bola. O Sinner bate a bola com uma força. É É, ridículo. É sim, ridículo. É sem dúvida. ridículo. Sem dúvida é É um dos ridículo. atletas Ainda mais mais talentosos. em terra batida ainda mais impressionante. É ridículo. É. Sem dúvida. Bem, ah, já falámos bastante sobre vários tópicos. Vamos concluir aqui com com o nosso segmento final aqui do Fora de Jogo. Já sabem, trazemos uma Uhum. frase, uma afirmação e o outro diz se está em jogo ou fora de jogo, portanto, se corresponde ou não à verdade. Eu tenho aqui um de futebol para ti, tenho aqui um bolsinho de futebol para ti. Portanto, posso começar. O meu de futebol sabemos como é que são as narrativas na questão da bola de ouro. E que muitas vezes um jogo, dois jogos mudam a maneira como nós Sim. olhamos para os atletas. Com esta Uhum. semifinal e esta final de Liga das Nações, o Nuno Mendes conquistou um lugar no top 10 da Bola de Ouro. Completamente em jogo. Em jogo? Completamente em jogo. Ou Eu já seja, vi conquistou, narrativas. ou seja, do género, ele não estava e passou a estar. É essa a questão. Ou seja, Sim, eu acho que ele não estava. Eu acho que ele não estava. Eu acho que ele já devia estar, mas não estava. concordamos, Exato, claro. sim, ele já devia estar, mas não estava. Acho que é sempre difícil para um defesa. E eu acho que em termos de sensações, sim, isso aqui conquistou-se. Conquistou-se. Eu até vi narrativas de tentar puxar um bocado a brasa para a sardinha dele para se calhar estar no top 5 ou nos finalistas. Eu vi isso, Sim. vou ser Eu sincero. até vi para a própria bola de ouro, que aí já me parece um bocadinho Yeah, exagerado, yeah, mas, sim. mas pronto. Mas o que eu achei mais curioso é se até isto puxou para a brasa do Vitinha e da possibilidade dele ganhar a bola de ouro, pelo menos muito provavelmente puxou para ele ser top 10. Portanto, Certo? completamente em jogo. Completamente em Concordo, jogo. concordo, concordo. O que é que E tens é aí para engraçado, mim? porque se a Espanha tivesse ganho com um grande jogo do Yamal, eu acho que até puxava para o Yamal. Estava acabada a Yeah, discussão, tipo, yeah. sem dúvida. Ainda, Coitado do ainda para mais Rafinha. como é a final e tal, sim, sem Yeah. dúvida. Concordo. Coitado do Rafinha. Coitado do Rafinha. Mas pronto. Pronto, como quiseres uma de futebol, eu vou fazer-te uma de futebol também aqui que vai um bocado diferente dos temas que fomos abordando aqui, que é uma questão que eu tenho um grupo aqui com amigos que eu tinha feito esta pergunta, que é Ok. esta tendência dos jogadores e os treinadores irem para a Arábia tem prazo de validade e tal como os Estados Unidos ou a China, tal como os Estados Unidos e a China tiveram nos seus tempos. E em mais ou menos 5 anos, esta tendência de ir para a Arábia vai estar sanada. Ahm, sim, Ou seja, sim, em jogo. jogo Achas que é em jogo? parcialmente. Acho que grande parte do disseste sim, mas depois a última parte poderá não ser assim. Ou seja, eu acho que Mas atenção, a pergunta é mesmo essa. O prazo, tem prazo de validade. Acho que ambos sim, concordamos que vai ter um prazo de tem validade. prazo de E validade, eu sim. digo, e eu digo que o prazo de validade são 5 anos. A janela é de 5 anos. Isso eu Não, tenho mais não- dificuldades. Pronto, ok. isso eu tenho mais dificuldades. Então Isto é fora estava de tudo. jogo. Sim, Então é fora de isto jogo. estava tudo um episódio. Eu vou tentar ser o mais breve que eu Sim, conseguir. Que claro, claro. O é, objetivo é isso, é fora de jogo. sim, Então mas é fora de é jogo. só para contextualizar em relação ao timing, porque acho que a relação ao timing é Uhum. importante. Que é,
A questão da Arábia é um bocadinho diferente da China, da Rússia e dos Estados Unidos, porque está intimamente ligada ao governo, ou seja, faz parte de Sim, um claro. projeto, para quem não sabe, faz parte de um projeto da Arábia, Uhum. que é o projeto 2030, portanto, até 2030 está na agenda política, por isso é que eu digo que acho difícil ser 5 anos, porque pelo menos até 2030 está na agenda política da Arábia Saudita continuar a investir no futebol. Portanto, se calhar se fosse 7, eu concordaria contigo. 5, como vai bater mesmo nos 2030, já tenho um bocadinho mais de dificuldades, percebes? Ok. Mas é Eu só por percebo causa isso tudo que disso. estás a dizer. Ok, então é fora de jogo para ti. Sim, 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 é fora de jogo. Ok. Eu diria que não, ou eu Mas estou acho se que vai calhar mais desacelerar, inclinado. talvez. Eu estou mais inclinado para ser em jogo, só para dizer aqui muito rápido, e depois, se quiser, podemos fazer um episódio a falar sobre isto. Eu estou mais inclinado para isso, que eu acho que os jogadores mesmo, não por causa do projeto do governo, mas os próprios jogadores vão deixar de ter tanto interesse em querer ir para lá. Acho eu. Talvez, mas eu acho que eles vão sempre arranjando aqui algumas formas. Sim, Eles agora ok, buscar o mas se calhar Giroud. jogadores mais pequenos, sim, mas se calhar os jogadores mais pequenos, mas se calhar não são jogadores que movem propriamente as montanhas. E temos jogador, por exemplo, o caso do Gabri Veiga, né, que era um jogador dos mais cobiçados Sim. da Europa, vai para a Arábia, E agora agora faz, voltou. E vem para o voltou. Porto. Portanto, vamos, Exato. vamos. Bem, tens mais Exato. alguma coisa para antes Não? de concluirmos? Sim, tem aqui uma de desporto também que é. Acho que Força. isto aqui é interessante. É de basquete Ok. e é da NBA. É da NBA, que é melhor para a NBA que Indiana ganhe as finais do que o Standard. Epá, essa é muito difícil, eu não estava mesmo nada à espera disso. É melhor para a NBA? Eu Uhum. acho que não. Dirias fora de jogo Acho que também. não. Mas sim, mas estou a pensar, não me consigo comprometer com esta resposta. E Também quando digo uma isto é coisa rápido, isto é e rápido. É em passado um jogo ou segundo fora de de jogo? repente. Epá, eu vou Exato. dizer que não, porque acho que em termos de Uhum. venda, acho que o Standard serem campeões já vendia muito. Uhum. E poderia ser depois as narrativas à volta de quem é que vai bater o Standard. Acho que poderia ser interessante e acho que os Pacers não. Agora, há outros argumentos que justificam perfeitamente ser melhor para os Pacers, mas o primeiro que me veio à cabeça foi este, portanto digo Ok, que está fora. ok, ok. Eu consigo ver que se calhar era melhor. Eu acho que para a NBA é sempre melhor que o favorito ganhe, mas nessa situação, dado ao adversário, eu acho que era mais beneficiário para a NBA ganhar os Pacers do que o Standard, porque Mas o Standard foi porquê? uma equipa que... E um Porque argumento. os Standard vão estar aqui várias vezes. Os Standard vão estar nesta situação várias vezes. Não ganham sendo que se cagam o próximo. Ou a seguir. Ou Mas a quando tu seguir. pensaste para a NBA, O- tu pensas da lógica tipo dos adeptos, ou pensas da Dos lógica da NBA em adeptos, si? Ah, eu levei a pergunta mais não, para a não, NBA em si, comercialmente. não, mas é mesmo para a NBA em si, em termos de marketing, do que é que eles podem atrair, ou seja, a questão de ser uma equipa de um. Por acaso são as duas equipas de markets pequenos, mas os OKC são um market pequeno muito específico, são aquele market que é tipo intermédio, O não é bem Alentejo pequeno. da NBA. É tipo aquela cena assim meio coisa. Mas os Indiana é que é mesmo pequeno. E era giro, se calhar, uma equipa histórica, que uma equipa já teve aqui algumas vezes, tem aquela tradição do Reggie Miller, etc. Nunca ganhou, ganhar. Eu acho que era, podia ser melhor. Acho que podia Sim, ser sim, sim. melhor para a Talvez. NBA em termos de Não, marketing não, do que o não Standard. pensando, acho que sim, acho que pode Uhum. ser. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa. Portanto, se calhar daqui a meia hora É. ligo-te e reformulo a minha resposta. Muito bem. É. Obrigado a todos, mais uma vez os que ouviram aqui o nosso episódio, mais uma vez aqui nesta luta de falarmos de vários desportos. Muito obrigado a todos e até para a semana. Muito obrigado e até para a semana.